sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Tá na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil. E muitos outros benefícios. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 96. Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo. Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.media-oeste.com.br/seguro. É isso aí, estamos de volta com o seu programa Conversa Online, comigo, Carlos Colli. E hoje recebendo aqui o mestre, Micas Colli. Opa! Tudo bem, Micas? Tudo bem. Como é que você tá? Muito obrigado pelo convite, tô bem. Estamos aí, pronto pro serviço. Bem-vindo aqui na TV Mídia Oeste, no estúdio Mídia Oeste. Você que é da casa, acompanhou o processo todo, né? Desde quando estava construindo o primeiro tijolinho aqui praticamente, você esteve aqui, participou, gravou algumas lives aqui, não foi? Sim, foi muito legal e praticamente eu dei o pontapé inicial aqui no Verdade, teve aquela primeira live, foi, você lembra com quem que foi? Foi com o Zezinho no... Zezinho, um abraço, né? Música no Ateliê. Um abraço pro Zezinho, que sempre nos acompanha também. Sim. Acompanha o Micas aí na carreira. E foi muito bacana aquela live, né? Foi ótimo. Muito bom. É isso aí. E o Micas hoje tá aqui, voltando, né, na casa aqui, para apresentar um pouco das músicas aqui, né? Muita coisa aconteceu, né, Micas, daquele momento. Por isso ele volta hoje para falar um pouco mais, né? E para falar um pouco mais para nós aqui sobre a sua carreira, né? Mas para começar, como é que começou esse negócio, o amor pela música? Você começou tocando bateria? Porque tem uns caras malucos que aparecem por aqui, eles tocam guitarra, vai falar, eu comecei tocando na bateria, mas não me dei bem na bateria, né? Essa é a história do nosso amigo Id, né? O Id disse que começou na bateria, e até ele citou você, falou, ó, viu o Micas tocar, e gostei e foi pra guitarra. E hoje ele é um baita de um guitarrista também, né? É um excelente guitarrista, um compositor, um músico. Sim, de espetacular. Primeira. Mas e você, como é que foi sua história com a música, em primeiro lugar? Na verdade, assim, a música, eu acho que na vida de qualquer ser humano, né? 90% das pessoas, pelo menos que a gente conhece, nasceu dentro da igreja, né? A música nasceu no nosso coração, dentro da igreja, do ministério, de alguém tá tocando e comigo não foi diferente, né? Não foi diferente. Você viu o pessoal tocando na igreja? Eu via. A minha memória vem há anos e anos. Eu ainda era uma criança. Praticamente eu deveria ter meus 10 anos, nem isso. Nossa, então isso foi faz tempo, hein? Faz tempo, foi ontem. Foi ontem. E eu me lembro de uma pessoa que até, na verdade, eu nem sei se está vivo mais. Sim. É o Jairo. Não sei se você chegou. Sim, lembro do era Jairo, sim. Aí Acredito que tá vivo, meu né? pai e minha mãe, né? E o pastor Jordão, Sim. nosso, um pastor queridíssimo nosso, começou um trabalho. E, se eu não me engano, era em Itapevi. Isso, lá no suburbano, eu lembro. Suburbano, era um lugar de muito difícil acesso, dificílimo chegar lá. Itapevi, é verdade. E quando a gente chegamos lá, eu me deparei com o Jairo tocando guitarra. E logo de cara eu fiquei olhando, eu falei, cara, eu preciso aprender esse instrumento. Até ali você não arranhava nada? Não, ali eu só tinha mesmo aquele negócio da curiosidade, né, de moleque, Entendi. né? Mas já gostava de música um pouco ou não? Ainda não tinha descoberto a música? Então, na verdade, assim, a gente começou a ouvir música, né, na igreja, né? E a música começou a entrar assim. E aí, uma das coisas mais importantes que até meu pai não sabe disso foi ele, né? Sim. Porque a gente ia viajar para Peruíbe, na Belinona Verde. E nessa antiga, Belina, ele colocava aquelas fitas de tanto flashbacks, né, quanto música clássica. Eu achava muito bonito aquilo. Só que eu não imaginava que um dia eu seria músico, mas eu achava muito legal. E quando tocava Earth in the Fire, tocava KC Sunshine Band, né, que é
Gabe Quebrou, coisa assim. E a gente ficava numa maior alegria pra ouvir aquela música na Belina. Cara, tinha uma magia aquilo. E aquilo pra mim foi tomando conta, e até que eu cheguei aqui. Que legal. E aí então você, lá com o Jairo, vendo o Jairo tocar, o Jairo realmente tinha um dom especial pra tocar, né? Tinha. Tocava, qualquer coisa de corda ele tocava, né? Tocava. E tocava muito bem, atendia aquela expectativa daquele É momento. verdade. E aí você viu ele tocar, e aí, saiu dali, o que você foi fazer? Foi na internet, lá no YouTube, pesquisar as aulas? Na verdade, na época não tinha internet, Não tinha né? internet. Não Ó, tinha galera, internet. você que é dessa época agora que tem internet, hoje tá fácil, né, Mica? Tá muito fácil. Mas naquele tempo não tinha internet. Não tinha nada disso. Como é que você fez? Saiu dali? E eu lembro que eu tentei, inclusive, foi bem histórico isso na minha vida, eu nunca vou esquecer, que eu tentei fazer uma aula com o Jairon, assim, teve aqueles cultos familiares em casa, e nessa ele foi tocar lá, foi fazer, que praticamente ele era o Bombril, né, fazia tudo lá. Então, eu cheguei e falei pra ele, puxa vida, você não podia me ensinar uma nota? Eu queria aprender uma nota. E eu lembro que até hoje ele me ensinou o Dó maior, eu aprendi a fazer, cara, mas no outro dia eu tava com a mão toda dolorida, de tanto que eu ficava no violão dele até ele ir embora. Como eu não tinha violão pra treinar no outro dia, Tinha que treinar ali, né? tinha que treinar ali naquele momento. Mas me doeu tudo o braço, né? A gesticular aqui não tinha mão pra fazer aquilo ainda, né? Entendi. Mas era legal. E começou assim, e hoje isso aí faz parte do processo, né? Quer Faz dizer, parte. até essa adaptação da mão, você hoje também, o Micas também, além de tocar, ele também dá aula também, né? Dá aulas Sim. aí de violão, guitarra, Sim. e faz parte, né? Quem tá começando vai ter um pouco de... só um pouquinho de dor, né? Mas hoje mudou muita coisa, hoje tem técnicas também, né? E tem instrumentos maravilhosos, assim como Sim. esse aqui que eu tô usando, né? Que Nós vamos falar, e segura o spoiler aí, esse é uma guitarra... Esse aqui Todo é mundo já viu em casa aí, que é da muito legal. ARS, né? Lá do Adão. Daqui a pouco nós vamos Maravilhosa. falar sobre ela e sobre essa parceria. Mas aí você, então, como é que você fez? Você foi com o Jairo, aprendeu uma nota só. Uma nota. Essa era fácil, né? Maestro, qual é a nota? É dó. Era dó. Então tinha tava essa. fácil. Aí se passou muitos anos e eu acredito que tanto eu como você estava naquele recinto da igreja, nós vivemos, e eu posso afirmar que a melhor fase da igreja foi a fase que nós vivemos, né? Nessa época de 90, 89, 90, 92, a gente era... fomos arrebatados por músicas maravilhosas, né? Músicas incríveis que foram criadas, e a nossa igreja, de alguma forma lá, reproduzia aquilo. É verdade, tinha Né? uma leva muito boa, né? E não tinha música ruim, cara. Se você pegar aquela leva e ficar ouvindo um CD, por exemplo, vou citar um CD importantíssimo, que é o Momentos de Louvor, acho que é um CD que qualquer cristão precisa ouvir, do Ademar de Campos. Todos os Momentos de Louvor, 1, 2, né? São maravilhosos, não tem uma música ruim, cara. É verdade, composições aí maravilhosas e músicos, né, que tocavam ali, tinha um negócio diferente, que hoje tá raro, hein? Hoje tá é raro de difícil. achar. Hoje é Nós vamos difícil. falar nisso depois também. Mas aí você foi, como é que você chegou a fazer aula? Como é que foi? Então, aí é o Vamos seguinte, avançar aí. e aí a gente, o pai com 6 filhos, né? Meu pai, nosso pai. E era difícil eu chegar pra ele, pai, eu preciso de um violão, porque, cara, tem mais 5 filhos querendo alguma coisa, mais ou menos assim. Então eu fui com jeitinho ali, vai ali, aí eu indo na igreja e vendo o pessoal tocando e, puxa, me encantando com aquilo. E aí um dia eu conversei com o Orlando, ele tocava o Meia Lua lá, o pandeiro, Orlando. Pandeiro, Um abraço pro pro Orlando Orlando. aí, ó. Quanto tempo, Orlando, né? E aí ele disse que tinha um violão parado na casa dele, mas que esse violão servia para os cultos semanais lá, que às vezes fazia aqueles cultos, Sim. né? Aí usava o violão. Usava o violão. E aí eu perguntei para ele, Sim. num desafio assim, sem saber de nada quem ia me ajudar. Orlando, você não tem como me ajudar e deixar pelo menos uma semana esse violão comigo? Ele falou, cara, é só uma semana, porque na outra vai ter culto já, que já marcaram um culto na casa, que era assim, era o culto da família do fulano. Na semana que vem Entendi. não tem culto porque não tinha uma casa. Aí quando tinha uma casa já tinha culto. Então eu tive aquela brecha de uma semana pra mim fazer alguma coisa. O que eu pensei?
vou pedir por Orlando. Se ele me emprestar, eu vou arrumar alguém que possa me passar umas notas, porque não existia internet, nada disso. Nada disso, né? E escola era muito caro, né, na época, né? Sim, difícil. E aí foi aonde surgiu o Serjão, cara, o meu primeiro praticamente professor mesmo, professor de violão mesmo, o Serjão. Serjão, que é um grande amigo nosso, né? Também um guitarrista. Um guitarrista incrível também. E aí ele começou, ele te passou o ré. E aí não, então, e aí foi assim, como eu não sei se é porque a gente tinha aquele amor, né, que hoje eu acho, é difícil ver uma pessoa que tem esse amor, esse zelo pelo instrumento, eu acho difícil. Pode ter, claro que tem, mas é raro. Então assim, eu sabia na minha cabeça que eu tinha que falar com o Serjão. Em uma semana ele tinha que resolver alguns problemas que eu tinha, porque eu não sabia nenhuma nota, eu sabia só o dó maior e bem longe, assim. Aí eu falei, Serjão, me dá umas aulas aqui e tal. E aí ele passou um dia lá, passou umas 4, 5 notas. Aí quando foi no outro dia, não tinha esse negócio de telefone, que era muito difícil, era caro. E o Serjão já tocava, né? Já na tocava, igreja, ele já era ministro de louvor lá de música, né? Já era músico lá na igreja. Sim. E eu achei ele como a pessoa mais correta para me ensinar, porque além de a gente já era amigos, né? E eu tinha essa amizade com ele desde aquela época de pedir, porque às vezes era um tempo difícil para todo mundo. E aí eu falei para ele, ô Serjão, você não pode me prestar, sei lá, um dia você vem aqui, ou algumas horas aqui, me passa umas notas, escreve, você tem algum papel? Que eu nem sabia que existia nada disso. E ele me deu um papel de nota que eu uso, inclusive, até hoje. Assim, similar a esse. Você usa hoje para dar as aulas. As aulas. Que tem o desenho lá do braço do violão. O braço, né? do violão. É o mesmo, cara. É o mesmo. O método é o mesmo. É o mesmo. E aí ele me passou, eu me lembro que ele me passou as notas maiores e as notas menores. Porém, ele falou, Miquel, só que isso aqui, cara, tem pestana. Eu falei, Serjão, eu tenho uma semana para resolver isso aqui, eu tenho que aprender. Cara, eu não comia direito, não tomava café direito, não tomava água direito. E era essa correria o dia inteiro. Pro dia que chegasse, que terminasse, falar, hoje eu tenho que entregar o violão, eu não tinha outra saída. E eu fui, cara, o dia inteiro com aquilo maior, menor, maior, menor. Ficava o dia inteiro tocando aquilo ali. E eu falei, não é possível, aquilo tem que entrar na minha cabeça. E fiquei. E de certa forma foi até eu acredito que Deus, ele vê o nosso esforço, né? Então, foi na minha insistência. Falei, não, eu preciso aprender a tocar isso, cara. Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou ficar até o último momento do violão. E aí o Orlando precisou do violão, pediu pro Serjão pegar. Eu lembro disso, num sábado. E eu pedi, Serjão, passa no sábado próximo dos seus ensaios. Por quê? Que eu queria ir lá assistir, mas aí eu uso um pouco mais violão. E aí foi que eu fiz. Eu comecei a olhar o braço, não tinha foto, né? Era muito difícil ter uma máquina fotográfica. Sim. E eu olhei aquele braço, eu fiquei olhando assim, olhando como é que era feito o braço e tal. Que nem isso eu tinha aprendido, porque eu queria aprender as notas. Eu não estava preocupado com o que era um traste, se é casa 1, casa 2. Eu queria aprender aquilo. Ele me ensinou lá, né, naquela coisa meio rápida, improvisada. E em uma semana, cara, eu peguei as notas maiores e menores. E ele, quando ele pegou o violão, eu falei, Serjão, eu vou ver o que eu vou fazer se o Orlando me empresta um outro dia. Mas enquanto isso eu vou ver o que eu vou fazer. E o Serjão tinha só uma guitarra na época. Eu não me lembro se era uma Dolphin ainda. Acho que era uma Dolphin meio rosa, meio metálica. Lembro dessa guitarra até hoje, cara. E foi uma guitarra muito importante, tanto na vida do Serjão como na minha, né? E me abençoou muito, cara. Ele me ajudou muito, né? Tem que agradecer ao Serjão todos os dias. Eu agradeço por uma pessoa igual a ele. O cara insistiu comigo, eu não sabia nada. E em uma semana eu peguei as notas maiores e menores e mostrei pra ele quando ele entregou o violão. Eu vi que o olhar dele falou, cara, o cara estudou mesmo, assim, afinco o negócio, todo dia ali. E ele falou, Miquel, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, Serjão, vai lá, entrega e tal, eu vou lá no ensaio que você aí. Fui no ensaio. Ele ficou preocupado, falou, poxa, precisa de mais tempo com o violão, né? Porque ele viu que eu dei conta do recado. Ele falou, mas você pegou tudo? Eu falei, cara, peguei tudo, cara. Mas tinha mais notas, né? Tinha as notas maiores e as notas menores. Menores. Tinha o bemol, tinha outras então, notas. E aí ele foi me falando. E algumas coisas eu decorava, escrevia o que ele fazia, porque eu não dava pra lembrar tudo. Não dava mais, E como não tinha o violão, eu falava, 80% eu vou escrever. E aí o que aconteceu? Eu fuçando lá depois de passado, fui lá no ensaio, fiquei maravilhado ver aquilo, os caras ensaiam, como que os caras tocam bem. Cara, eu queria tocar só uma música, só. Na minha cabeça era assim, cara, se eu tocar uma música eu vou estar feliz. Pra mim eu tava satisfeito.
Entendi. Porque eu via que a gente começa a ver como é que é a magia da música. E eu vi aquilo, falei, cara, eu queria tocar uma música, eu acho que eu vou ficar feliz demais. E me lembro que depois, na semana, como eu não tinha outra coisa pra fazer, eu falei, cara, eu vou ouvir música o dia inteiro. Aí você tinha quantos anos aí? Você lembra mais ou menos? Cara, que idade você tinha? então eu não comecei, engraçado que eu não comecei a estudar novo, eu já tinha 15 para 16 anos, por aí. Médio, né? Nessa média aí, ali, pra jovem. Entendi. E só que como pra gente, né, pro pai era tão difícil, e a gente sempre entendeu isso, que não era fácil. Meu pai trabalhava em 3 serviços, quase não via meu pai. Quase o Julius, né? E aí você não tinha palavra pra falar, pai, eu preciso de um violão. Não tem Não tinha nem como, né? Não dava, né? Porque eu já sabia que na sequência, se eu pedisse, os outros 5 irmãos iam arrumar alguma coisa pra pedir. Que era muito complicado, né? Certo. E um tempo difícil. E aí, o que eu fiz? Eu fuçando no porão lá atrás no porão, tava aquelas badernas. Eu achei um estrado velho de cama. Cara, eu olhei aquele estrado e falei, nossa, parece o braço do violão. O porão era um quartinho da bagunça, que tinha tudo lá, né? Tudo que você podia Era, imaginar. E até o que você não imaginava tinha. Tinha. Lá, né? E lá tinha um estrado, então, que Tinha e aí? estrado velho daquelas beliches que a gente tinha quebrado. Sim, E aí entendi. tinha um pedaço, e eu imaginei na De minha madeira. cabeça que era um pedaço mais ou menos assim, ó. Entendi. Como eu não tinha o violão, eu comecei a lembrar de como que eu fiquei olhando, porque não tinha dinheiro nem pra tirar uma foto. E aí fui rabiscando tudo aqui certinho, Fazendo... colocando as bolinhas Sim. e ficava treinando naquele estrado ali, cara. E, Porque você tinha os desenhos das notas. e eu ficava Falando. olhando, toda E aí vez olhando e tal. E aí você ficava brincando ali fazendo as notas ali, né? eu não tinha uma mão, né? Eu não ficava batendo aqui, Claro. porque, cara, não tinha nada, mas eu ficava olhando, fazendo assim, ó, gesticulando, Mi menor, Sim. pô, legal, Lá menor. Cara, e 80% das coisas a gente não sabia, eu não sabia nada disso. E hoje eu entendo que o que fez eu aprender, além da insistência, claro, tudo que a gente se aprende é por repetição, cara. E eu fiquei repetindo aquilo várias vezes. Então, assim, eu decorei o negócio de... Cara, eu tava com o braço assim, ó, Sol maior, opa, Ré maior. Então chegou um tempo que quando eu pegava o violão ou arrumava lá, às vezes no ensaio, tinha o Inter, né? O Inter, pessoal que toca no Inter. Às vezes tem uma galera que toca. Tem, Você eu tocava era- no Inter. Eu tocava no Inter. No intervalo, né? Mas é muito bom sempre lembrar e ser grato que o Sérgio, cara, o Sérgio Coelho, o Sérgio, foi um cara fundamental no meu aprendizado. Inclusive no Inter, cara. O cara, acho que a galera ia lá, né, pra ir no banheiro, ia tomar uma água, qualquer coisa, um café. E ele ia lá me dar uma atenção, cara. E preste assim, 5 minutos do ensaio, ó, volta lá já. E aquilo era importantíssimo pra mim, cara. Fez diferença. Fez, e eu acho que nem ele lembra disso, cara. Mas eu não tem provável. como eu esquecer, né, cara? Uma coisa de gratidão mesmo, cara. Foi muito bom aquilo. E aí você foi aprimorando isso até que chegou o instrumento, né? Então, aí foi uma loucura. Uma doideira danada. E aí eu comecei a gostar bastante, decorando aquelas notas. E eu sentia a necessidade de ter um instrumento. E aí era muito difícil arrumar emprego, era difícil demais. A galera nunca quis registrar ninguém naquela época. Era muitas. Tipo, se falava de registro, o cara falava, então você só trabalha até hoje. Porque eles não queriam. O emprego, embora os menores, né, naquele momento poderiam trabalhar, mas era meio que clandestinamente, né? Era um pouco limitado. E também, claro, né? Por isso tudo não se ganhava bem também, né? Não ganhava bem e assim, o cara podia falar, essa semana eu preciso, semana que vem você pode ficar em casa. Então, Era quando eles queriam e precisavam. Mas e aí você começou a trabalhar, então? aí eu comecei a trabalhar, né? E aí foi engraçado isso, que eu fazia uns bicos lá no Jorge, que é o... No Toque, né? Supermercado Mercado Toque. Toque. Tem até hoje na cidade. Acho aqui. que todo músico de Jandira trabalhou no Toque, cara. Não é Ele gostava possível. de empregar os músicos. Gosta. Teve você, O Weber. o Weber Colli, O Weber Colli, teve o Belloni. O Belloni. E aí, uma porrada deles, né? E Sim. vários deles e... Foi uma escola pra gente, cara. Era muito legal, porque trabalhar em mercado você tem que fazer tudo, cara. Tem que ser civilino também. E né? naquela época, na realidade, igual eu te falei, como não tinha esse negócio de... Você não entrava novo em algum lugar, ó, fica aí que eu vou registrar. Não, o cara falou, ó, eu vou ficando até onde dá. Ó, ver que não dá pra pagar, você pode ir embora. Exato. Tipo assim, você trabalhava hoje, ó, não precisa vir mais não. Entendi. Não tinha nada então, garantido, né? Então assim, você trabalha no mercado, o que você pensar na cabeça?
cara, o melhor serviço do mundo. Tem serviço todo dia isso aqui. Bardear, né, material, pegar vasilhame, troca vasilhame ali. Eu trabalho todo dia. Então assim, o cara mandava, dá pra limpar? Claro, vou limpar o banheiro. Se tivesse que fazer. Porque eu queria ficar com aquele emprego, cara. E aí fiquei um tempo e fiquei pouco tempo, porque trabalhava bem pouco, né? Mais final de semana, né? Então, e aí o meu irmão, o Moca, que arrumou lá pra mim. E aí até então não conseguia, não pintava nada. Aí um dia, olha como é que é as coisas. Eu estava em casa e o Joaquim, nosso vizinho lá, que é vizinho até hoje lá, né? Sim. O seu Joaquim, aí um belo dia ele pediu pro meu pai para deixar o carro dele lá, né? Que ele tava sem garagem. E nessas de vai ali, vai aqui, eu abri e fechava o portão para ele de manhã. E não era nada combinado, mas eu sempre acordei bem cedo e aí ia lá fazer uma gentileza, abri o portão para ele e fechava, pra desejar bom dia para ele. E numa dessa o cara se pegou comigo. Eu falei, cara, você tá trabalhando, você tá fazendo o que da vida? Aí onde eu expliquei pra ele, cara, eu na verdade tô procurando algum emprego, mas os caras empregam aqui pra trabalhar 1, 2 dias, às vezes não quer mais. E aí ele falou, e se eu te arrumasse um contrato pra você trabalhar 3 meses? Eu falei, pô, era o sonho. Ele falou, já era 3 meses já era garantido. 3 meses garantido. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Ó, é um contrato que eu vou arrumar, vou conversar com o Braço, o prefeito Da época, né? da época, né? Que falecido hoje. Mas. E aí o Joaquim foi uma peça fundamental para mim conseguir minha primeira guitarra, cara. E aí. E a gente sempre com aquela esperança de melhorar. E aí ele arrumou lá, realmente. Tipo, ele foi lá num dia, pegou meus papéis, documentos, xerocou tudo, levou lá. No outro dia ele falou, amanhã você já esteja pronto aí que eu vou te levar. Eu falei, nossa, é sério, cara? Comecei a trabalhar, trabalhei 3 meses na prefeitura, cara. E aí foi os 3 meses que eu não tinha dinheiro, cara. O dinheiro que eu conquistei lá, que eu consegui, não ia dar pra comprar guitarra. E era engraçado, você lembra disso? Naquela época, cara, era difícil comprar qualquer guitarra, qualquer uma. E aí eu acho que muito louco, muito ousado e acho que muita fé em Deus, que eu tinha fé que aquilo ia dar certo, né? E eu falei, puxa vida, eu lembro que eu vi uma guitarra, uma azul, uma Ibanez e vi uma Jackson preta. E aí um dia eu falei pra você, vamos lá em Osasco lá, você já trabalhava na época você já era office boy, alguma coisa assim, não era? Acredito que sim. E aí você conhecia tudo quanto é lugar. Eu falei, poxa, vamos lá comigo só pra ver. Só que no meu coração eu sabia que não era pra ver. Eu falei, eu tenho que sair lá com a guitarra no braço, não é possível, né? E aí, eu sei que chegou lá, eu tinha um pouco de dinheiro que não dava pra pagar metade da guitarra. Só que o cara me ofereceu uma Jackson preta, lembro até hoje. Achei o braço muito bonito, mas, cara, quando eu vi aquela azul, cara... Apaixonou. Cara, eu falei, essa aqui tem que ser a era guitarra. Uma Ibanez. Era uma Ibanez RG azul. Essa foi... Aí, como é que foi? Você viu e lá aí, e falou assim, não aí dá pra eu vi, mim, né? eu vi, eu falei, cara, assim, e essa guitarra? E ele, como a época era difícil, ele nem se interessou de me mostrar a guitarra. Daí eu insisti com ele, falei, cara, não, eu quero tocar na guitarra, eu quero ver o som. Isso é muito importante, né? Porque outras pessoas já estiveram aqui, músicos, né? O atendimento, ele faz a diferença. Porque às vezes a pessoa não leva aquele dia, mas outro dia ela vem e leva, porque pelo seu atendimento, você mostrou o instrumento e foi tudo maravilha. Agora, infelizmente, tem lugares que a gente já foi, né? Já foi. Lojas, ontem, né? Outro dia tal. Isso não é lá quando era menino, não. E o atendimento é ruim, porque parece que a pessoa olha pra você e fala, você não vai levar, não. Nem toda loja tem um Alê, né, cara? Tem o Alê. Um abraço pro Alê. O Alê, que é o Alê é da Destroyer, lá na Teodoro Sampaio, né? Cara, esse brother. é um cara bacana. Você que tá nos vendo aí, pode procurar ele, que ele vai te dar procurar. uma atenção fora do comum. Você vai se apaixonar, vai querer levar tudo que tem na loja. O cara é demais. E aí eu lembro que ele não deu muita atenção. Só que eu tava meio que decidido. Aí o cara, pega essa Jackson, testa. Eu falei, cara, eu quero testar aquela azul lá. Não, porque a Jackson é mais barato. Então, eu falei, não, cara, eu quero testar a guitarra. Não sei se eu vou levar, mas eu gostei da guitarra. Ele foi lá no fundo, pegou. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou um ampli lá, qualquer que tinha lá, ligou. Eu não sei
o que aconteceu. Só que eu me lembro muito bem, assim, que eu sabia poucas notas e tal. E aí tava curtindo aquilo, tava gostando. Pô, nossa, que som maravilhoso. Foi uma das primeiras vezes, né? Que você Foi. também foi numa loja experimentar. Não, guitarra. foi o primeiro dia Foi a da minha primeira vida. vez. É. E aí eu fiquei encantado com o som Mas da antes aí, guitarra. você já tinha pegado uma guitarra lá Então, a do Serjão, né? Você tinha experimentado. Mas eu não tinha muita noção, mas sentia diferença. E eu falava pro cara, que som limpo que essa guitarra tem bonito. Aí o cara ficava olhando assim pra mim, né? Eu falei, é bonita a guitarra. Eu falei, não, cara, é um som maravilhoso, mas por quê? Que eu tava me comparando. Eu falei, nossa, cara, eu tô vindo numa loja, é um lugar meio fechado. Consegui ouvir o som sozinho, né? Porque geralmente a gente ouvia com banda, todo mundo tocando. E eu como usava a guitarra desligada, não tinha amplificador, o Sérgio me emprestava. O que eu ouvia mais era o violão, quando o Orlando conseguiu me emprestar em uma semana. Então guitarra pra mim era tudo desligado. Cara, o cara ligou numa caixa, a pior porcaria que tinha, mas eu achava o som maravilhoso. O máximo, né? Eu falei, nossa, que som lindo, cara. Aí ele falou, mas você não quer testar a preta? Eu falei, não. Você decidiu que ia Não, preta. não quero. Aí o Aí cara... falou, é mais barato. E o cara falou pra mim. Aí eu cheguei e ainda falei pra você, falou, eu só tenho isso de dinheiro. Você falou, cara, vamos ver. Mas o engraçado que é isso, quando você anda com alguém, isso é uma coisa muito importante. Quando você Nota anda, aí, galera. quando você anda com alguém, que esse alguém, ele não te nega, pelo menos tentar, não, vamos lá ver. É um grande passo pra dar certo. E foi o que aconteceu com a gente aquele dia. A gente foi lá praticamente pra ver um instrumento. E eu me deparei com amor assim à primeira vista. Eu vi a guitarra, não adiantava ele oferecer 500 guitarras que eu não ia querer, Você cara. gostou Eu daquela? amei a guitarra, eu falei, cara. E eu me lembro que. Aí o cara falou, cara, mas nesse preço aí é o que dá pra fazer. E eu lembro muito bem que daquela época, quem tinha cartão, que era difícil ter cartão de crédito, não era igual hoje, qualquer pessoa tem um cartão de crédito fácil. Antigamente. Eu tenho hoje. Não. Quem me dera, né? Quem me dera. Mas Aliás, é verdade. Né? Aliás, era difícil alguém ter um cartão. E assim, as condições que o cartão, teoricamente, mandava pro cliente era 3 vezes, acabou. Não tinha mais do que isso. Não era aquele negócio de 10 Não. vezes. Hoje você faz coisa de 20 vezes, 12 vezes. Não, era 3 vezes e assim, acabou. Não dá pra fazer mais. E detalhe, o cara falava, como falou pra nós. Ó, se você quiser, eu parcelo essa guitarra em 3 vezes pra você. Só que você tem que dar no mínimo 40% do valor agora. Eu falei na época, mano, não vai dar ruim, né? Você miou, né? 40% 40%, porque essa guitarra aqui é venda certa. Se você não comprar aqui, tem um ou outro que vem aqui e compra a guitarra. E eu encantado com a guitarra, evidentemente que era verdade o que o cara falou. E na época era bem assim, quem queria lá e conseguia. E aí a gente sentado ali conversando com o rapaz, e o rapaz não dá, e não dá, e não dá. E aí você tirou e falou assim, ó, eu vou levar essa guitarra aí. Eu olhei pra você, eu olhei pro cara, mas como você vai levar essa guitarra? Não dá o dinheiro que eu tenho, dei na tua mão o dinheiro, você contou. Não, mas tá bom. Depois um dia, se der, você me paga. Cara, acho que eu não paguei essa guitarra até hoje. Eu não lembro disso. Eu lembro disso. Mas foi uma experiência maluca, cara. Mas maluca. resumindo, você saiu de lá com a guitarra. Eu saí de lá e eu acho que aquele dia eu não conseguiria sair de outra maneira. Eu tinha que sair com aquela guitarra ali, que foi um impacto, assim, violento no meu coração. Assim, eu me senti tocado pela guitarra. Falei, cara, essa guitarra tem que ser minha. E também mudou, né, a sua trajetória ali, né? Aí mudou tudo, porque aí eu comecei a estudar. E aí Mas, logo assim, depois, né? Entre esses instrumentos que a gente falou do violão, você foi pra guitarra. A guitarra, né, pra quem ainda não sabe, né, pra quem de repente tá na dúvida, a guitarra é esse instrumento aqui, né, 6 cordas, parece com o violão, né, tem uma pessoa que diz que é um violão com chifre, né, mas não é, é uma brincadeira, mas é um instrumento elétrico, né, mas assim, e tem duas categorias de guitarrista, né, que é o guitarrista que faz quase igual ao violão, que é aquela que chama de base, e tem o guitarrista solo. Naquele momento, porque hoje você é um guitarrista solo, a gente pode definir, mas naquele momento você pensava nos solos ou pensava ainda na base? Naquele momento que você estava pegando aquela guitarra ou você já estava praticando, tentando pegar os solos? Não, então, isso que foi engraçado, porque eu comecei a pensar em solo depois do segundo dia que eu me lembro até hoje, quando eu cheguei em casa. Com a guitarra, sabe?
E eu descobri o porquê. Porque até então, e eu comecei a me apaixonar por música e eu acho que para todo mundo assim da igreja, Kadosh é um negócio que até hoje É referência. é né? referência. Os caras, eu falei, nossa, cara, porque como eu saí da loja lá impactado com o negócio, nossa, que som bonito essa guitarra tem. Cara, eu tenho que aprender a fazer essas notas para esse som ficar bonito. Na minha cabeça era assim, nossa, será que minha guitarra vai sair com som bonito? Porque eu achava que era só o som que... Mas você tinha que saber fazer o acorde. Claro, lógico. Então, assim, Ademar de Campos, Kadosh, foi uma escola importantíssima pra mim, assim, né? E aí você pegou essa guitarra, só que tinha um problema, né? Porque a guitarra, lógico, dá pra treinar, tudo, mas precisa do ampli também, né? E eu não tinha. Então, assim, mas pra mim não era barreira mais. Eu já tinha o que eu precisava, entendeu? Já dava pra fazer alguma coisa. né? Então, tanto é que eu tenho um dizer meu mesmo, assim, que eu falo com uma galera que estuda. Quando você põe empecilho em alguma coisa, significa ou você não quer muito aquilo, ou você acha que é fácil e não é fácil. E aí você não dá o devido valor, às Não dá o vezes. valor. Por exemplo, e até hoje você mesmo já viu, muitas das vezes eu prefiro treinar com a guitarra desligada. Desde aquela época. Porque aonde você começa a captar seus erros, vou tocar aqui baixo, eu vou entender o que eu tô palhetando. Pera aí, cara. E quando você tá meio empolgado com o som, parece que você não tá ligando pra isso, cara. Você tá querendo ver aquela coisa da energia do sonora vindo. O barulho do som. E aí, tal. lógico, ele é maravilhoso. Mas assim, é como dizia um amigo nosso, que faz tempo que eu não vejo, Fábio, né, o fariseu. O que era lá do Moreno, não o colega do pai, um outro que a gente chama de fariseu, um Moreno. Sei. Ele falava que o pior é os bastidores, e é mesmo, cara. Que pra você chegar aqui e tocar, você tem que estar preparado. Então, assim, o bastidor é onde você rala, né? Então, assim, eu comecei a sacar no segundo dia que eu tava com a guitarra em casa. Por quê? Sem querer, eu fui descobrir que na capa que você comprou no dia, eu coloquei, tinha um bolso da capa, eu vi a alavanca lá, e eu não sabia nem quem que era aquilo, cara. Veio a alavanca e você nem Eu nem sabia nem quem tinha. Se o Tava cara no tivesse bolso. me enganado, ia vendido levar sem alavanca, tinha alavanca. vendido. Aí E essa eu olhei. guitarra, pro pessoal que tá em casa, que tipo que era essa guitarra aí? Você falou o modelo, mas tem gente Então, que- essa ela tinha guitarra alavanca. Tinha alavanca, era Floyd Rose, né? Isso, uma Floyd Rose. E aí, anos depois, cara, que eu fiz o negócio, que eu troquei com essa guitarra praticamente com uma outra, porque eu achava que, enfim, era melhor realmente, né? E na época, como eu estava estudando um pouco mais, eu Evoluiu, né? No instrumento. evoluí, eu queria uma guitarra que tivesse uma outra proposta. Aí peguei uma N2 do Nuno Bittencourt lá, do Extreme, que é uma guitarra signature do cara, e 2 captadores Semendoker, cara, e a guitarra falava muito. E essa guitarra, inclusive, tá com o Johnny até hoje, cara, e ele não vende a guitarra. Qual porque guitarra você diz? essa Washburn, Ah, essa já é outra. que eu troquei. A Eu primeira troquei na você precisou Ibanez. vender, fez uma troca. Eu fiz lá. uma troca pra pegar esse, porque os captadores eram melhores. Mas né, fez cara? uma troca com valor, né? Ou Não, então, na verdade, assim, foi um cara que comprou essa guitarra e eu fui lá e comprei a outra. Ah, tá. Foi uma. E esse cara, eu Bem não sei bolado. onde ele tá ainda hoje. Até Uhum. gostaria de conhecer ele de volta, porque faz tempo que eu não sei nem quem é ele. Sim. Que tá com essa guitarra azul, cara. E eu gostaria de um dia tocar com essa guitarra pra ver como é que ela tá. Mas é uma Ibanez que tinha um som incrível, cara. Incrível, um som maravilhoso. Aí depois de muitos anos eu estava lendo uma revista, por isso que é bom você ler, que você acaba conhecendo, né? Sim, tem que estudar, é bom. Eu fiquei sabendo, e aí hoje a gente tá mais assim. Já é mais fácil. É mais fácil de entender isso. Mas aquela RG era o protótipo da guitarra do Steve Vai, cara. Então a guitarra tinha que ser muito boa. Tinha uma mesmo. história, né? Tinha uma história, por que é. Inclusive aquelas guitarras RG, aí depois eu fiquei sabendo que é uma criação mesmo do Steve Vai. Então assim, ele ganha uma grana de cada RG que vende. Pô, aliás, essa guitarra existe até hoje. existe né? até Só hoje. que assim, não é mais a mesma coisa. Não, né? então, porque tem várias, RG 350, 450. Sim, mas também não é mais Não, a mesma não é. coisa. Porque naquele tempo ainda tinha uma fabricação um pouco mais era meio restrito, criteriosa, né? né? É, muito hoje, mais. infelizmente, muito mais. muita coisa é feita na China. É, aí Indonésia, os é. caras. E aí hoje não é mais. Pra você comprar uma legal, você tem que comprar a assinatura do cara mesmo. Sim. E aí o uma guitarra valor dessa já um é absurdo, né? já é lá em cima. Bom, e aí vamos avançar um pouco. Você pegou essa guitarra azul, provavelmente foi pra casa, treinou mais um montão lá, né? Um bom tempo. Mas como é que foi a estreia dessa guitarra, assim, valendo? Tocando com alguém, tocando no ampli, bonitinho. Ah, sim. Então, eu lembro que a estreia foi o seguinte.
como na igreja, geralmente a gente tem a formação batista, né? Com muito orgulho, inclusive, porque a batista é sensacional, né? O método batista, principalmente de ensino, é maravilhoso. E como a gente tem a formação batista, eles são muito prudentes, assim, não ia soltar assim uma dessa. E aí, foi numa dessas o Serjão conversou com o Dé. Até porque já tinha uma banda lá. Já tinha banda, já funcionava. E aí o Serjão sugeriu, poxa, por que não deixa o Miquel tocar uma música? Eu vou lá na casa dele, vou dar uma olhada como é que ele tá. A gente o famoso J.O., né? J.O. Sidney Oliveira, né? Jacinto Oliveira. E aí ele era ele era o líder de líder louvor daquele momento. E cara, e foi um negócio muito até hoje assim, muito recompensador na minha vida, porque como a gente tinha um instrumento, mas não tinha perspectiva de tocar lugar nenhum, porque já tinha uma banda lá instalada. E aí o Serjão, cara, teve essa ousadia de pedir pra ele, falou, pô, deixa o cara tocar um dia com a gente, uma música. Cara, e no meu coração, como eu te falei, não era mentira, eu falei, cara, se eu tocar uma música, eu sou o cara mais feliz do mundo, eu ia estar feliz. E aí, o que eu fiz? O Serjão me passou, lembro até hoje, Sai o Sol, do Voz da Verdade. E aí toquei essa música. Essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar, assim, inteira. Mas aí você fez uma guitarra base nela. Uma guitarra base. Como é que era? Faz um pedacinho pra galera aqui, deixa eu segurar pra você. A galera que o Serjão, por exemplo, que gosta muito do Voz da Verdade, né? Vai gostar, né? Ele é um belo basista, né? O cara faz uma base legal, né? Então eu tive muito cedo, eu tive uma referência muito boa de base, né? Faz aí então pra nós ver como é que era essa música. Sai o sol da manhã, tão bonito e tão forte, e o dia inteirinho Deus será minha sorte. Vai à tarde, amanhã, né? Por aí vai, né? Aí vem dizendo Deus é real, Deus é real, dizendo Deus é real, Deus é real. Legal. E aí você, segura aqui esse microfone, e aí você tocou essa daí lá, fazendo a base, junto com ele. Cara, e foi maravilhoso, foi uma experiência... Mas você tocou, vamos falar a verdade agora, na verdade é importante. Mas você tocou bem a música? Ou você ficou nervoso naquele primeiro dia, errou alguma coisinha, ou você acha que foi tranquila? Então, eu acho que foi melhor do que eles, inclusive, esperavam. Porque... Claro, primeira vez. Só que assim, né? Eu tive foi uma semana que eu não fazia outra coisa, cara. A não ser treinar essa música. Eu vou tocar certo, eu vou chegar lá, vou tocar certo esse negócio. Mas só tocou essa música? Só essa. Cara, mas pra mim foi o máximo. Foi o máximo, foi uma música muito importante pra mim, porque... Você já tinha realizado seu primeiro sonho, que é tocar que eu falei, música. Uma música, se eu tocar, eu sou o cara mais feliz. Cara, eu saí dali, desci do altar, cara, como o cara mais felizardo. E você já tocou com a sua guitarra também? Já toquei com a minha guitarra. Foi outra conquista. Foi com a minha guitarra. Que legal. E é engraçado que aí depois foram abrindo portas, né? E eu me lembro a segunda música que eu toquei na vida, cara. Vou te tocar um pedacinho pra você ver aqui. Não sei se eu vou aguentar cantar, né? É assim, ó. Muitos vão subir. Essa era do Atos 2, né? Muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar
aproveitar mandar um abraço para toda a família aí, né? A família do Kadoshi, Furtado, o Bal esteve aqui participando com o Iso, né? Você também não tem que acompanhar também o programa do Iso, né? Cara, histórico, né? É, o podcast Bate-Lata Podcast. O primeiro episódio foi gravado com o Bal, ele contou as histórias aí, foi muito legal. O mais gostoso é isso, cara. É você hoje, eu posso falar, né? A gente tem pouco contato pela correria, mas recentemente me tornei amigo do pastor Silas, cara. O cara que foi minha referência, então isso aí eu quero registrar, agradecer a ele pela amizade, pela pessoa, pelo pastor que ele é hoje, né? Sempre comprometido com a obra e sim, um cara importantíssimo na história da música cristã, cara. E é tão legal você continua até hoje, você né? começar um legado, um ministério, cara, e o cara ali se manter todo esse tempo firme e assim, humilde, cara. Verdade. Humilde. Verdade. Isso é maravilhoso, cara. E amigo da gente, de trocar ideia, de falar, poxa vida, que música te marcou? Eu falei, poxa, pastor, é difícil falar, cara. Você tem mais de 40 músicas que é sucesso. Se eu falar uma, eu acho que você é até injusto, né? É verdade. Mas eu acho que uma música do Kadosh, por exemplo, que é unânime, né? É Filho Pródigo, né, cara? É uma música que... E aí a Filho Pródigo tinha um solo... Não, era desafio tocar aquilo, Era desafio? Né? Não, ainda é até hoje. Não é qualquer um que faz esse solo até hoje. Porque além de tudo, isso da música ser muito bonita, é muito bem feito o solo. Exatamente. Muito bem criado e... Cara, eu ouvi aquilo, eu achava, como acho até hoje, incrível, porque incrível, pai. A música tem esse poder. Às vezes o cara faz um arranjo que é muito bonito, muito legal, mas ele parece que não casa com a música de falar assim, cara, eternizou isso, né? Virou um clássico. É eterno, cara. Um clássico. Se você tocar um Filho Pródigo sem aquele solo, na boa, não tem graça nenhuma, cara. Tem graça nenhuma, não é verdade. Tem que fazer não tem, o solo. É como você, sei lá, cara, tocar hoje em dia tem as bandas que a gente depois acaba gostando e vai... É como se tocar um Mais Vencedor sem solo de guitarra, cara. Não tem como. Não existe, né, cara? Não tem jeito. Né? Ou sem o drive, né? Que é pior ainda. Falou, Mais Vencedor só coros. Cara, não tem lógica, né? E aí você foi evoluindo, foi começando a tocar. Logo eu acho que teve mais oportunidades na igreja, né? Sim, aí eu tive mais oportunidades. Aí tipo, eu lembro que a igreja comprou um outro amplificador que a gente chamava de Cubo, né? Sim. Que ainda tem esse nome Cubo, né? É a mesma coisa, esse nome. E aí comprou um RX-100, cara. E como a gente não tinha grana pra comprar pedaleira, era uma época dificílima. Cara, eu achei aquele drive a coisa mais bonita que eu vi. RX-100 era da Meteoro, Meteoro, né? Meteoro. Um amplificador da Meteoro, foi um clássico de é engraçado, porque a galera, eu lembro que na época eu era muito novo, né? Não novo só de idade, mas eu era novo no pensamento musical, igual a galera tinha um conceito, eu não tinha esse conceito. Eu queria tocar e pronto, acabou, cara. Eu não tinha muito esse negócio. Qual é melhor? Não sei, cara. Vou plugar a guitarra aqui e nós vamos tocar, tá tudo certo. Fazer o som aqui. E aí, cara, eu ligava aquele drive do RX-100, todo mundo achava que era horrível e falava pra mim, cara, mas você consegue tirar um som bacana com esse drive aí? Sim. Porque era um ampli que o som do drive é muito seco, muito duro. Sim, bem simples, na verdade. Simples, cru, né? Um som cru, não tem muita... Era só uma sujeirinha no som que dava, né? E, cara, eu fazia solo, fiz um monte de coisa. E eu acredito que na época, lá na nossa igreja lá, de alguma forma, eu marquei muitas pessoas. Sim, as pessoas gostavam muito do solo. Porque eu sempre fui meio maluco, assim, sempre fui um cara que gostei, né, de fazer solos. Sim, mas a questão do solo já é algo diferente, né? É diferente. Como é que foi que você aprendeu ou começou nessa pegada de solo? Foi buscar... Como é que você aprendeu? Quem deu as dicas, as primeiras dicas? Isso é importante a gente falar. Então, e aí, cara, eu não tinha muito tempo mais. O Serjão sempre trabalhou muito, né, cara? Sim. E era motorista, fazia um monte de trampo, assim, se virando, né? Porque era dificílimo uma coisa. E aí não tinha como ele me dar aula. E eu não podia parar, cara. Eu tive que inventar uma moda. Aí foi quando eu fui... que situação, né, mano? Que doideira. Quando eu fui lá na casa do Amós, cara. Que hoje é o meu pastor, inclusive. Amós Rosa. Pastor, né? Amós Rosa, meu pastor. Um abraço pro meu pastor, meu mestre aí. O cara me ensinou as lições aí da vida aí do rock. Ele era... Naquele tempo ele tinha uma banda de rock, né? Então, cara, é engraçado que a gente ia... Centurion. Então, eu estava lembrando, até um dia eu falei isso com ele, que a gente...
não tinha muita grana. Então, assim, saía da época o Christian Metal Force, né? Que era aquele movimento cristão das bandas de metal. Cara, os caras arrumavam, não sei da onde, como é que arrumava, porque eu não queria nem saber, cara. Eu entrava lá no meio e ia. E a gente assistia o Centurion, cara, os caras iam de verdade, né? Não é porque o Amos, o pastor, hoje meu pastor, mas não é porque ele era meu professor, mas, a banda do cara era superior a muitas bandas que tocavam lá que tinha nome, cara. Aliás, só um adendo, ele era conhecido como Bola, né? Bola. Carinhosamente como Bola. E tocava muito naquela época lá, né? Nossa, cara, fazia o cara... muita diferença. E assim, eles tinham uma coisa que eu achava, como acho até hoje, de todos os... Do pessoal, tanto ele como o Josué, eles têm uma essência natural deles, cara, que não copiava de ninguém. Você vê o Amos tocando até hoje, cara, você não consegue tirar uma nota que o cara faz, porque ele não é um cara que eu vou estudar tantas horas pra fazer essa nota. Não, cara, ele simplesmente cata a guitarra e esmirilha e você natural, fala assim, né? Cara, como isso, né? Sim, Então, assim, verdade. naquela época, ele arrebentava, cara. Eu já fui em show do Christian Metal Force daqui, o Cats Barnett ia tocar, modéstia à parte. Os caras arregaçavam, meu. Os caras tocavam Tirava aquilo. mais som, né? Os caras do Cats Barnett ficavam batendo palma pro cara, como eu já vi. Pô, o Déio Tambasco é um baita de um guitarrista, cara. A gente gosta do cara até hoje. Mas o cara lá em cima, assim, batendo bola, assim, batendo palma, falando, cara, você toca demais. Porque ele já tinha esse algo dele era diferente, ele tinha Era uma coisa mais natural. dele, Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Você vê ele tocar um culto e outro, cada um é diferente. Ele nunca toca nada igual. E é isso que é o bacana, eu acho que é legal. E isso, aí ele cara. te ensinou algumas coisas nesse sentido aí. Então, Começou, solo, cara. passou. Praticamente ele que me deu o caminho beabá, das pedras, né? É. Pra falar assim, ó, é assim, é assim. Eu tenho aulas com ele até hoje escritas lá. Até hoje. Uma hora eu vou lá mostrar pra ele. Que às vezes as pessoas vê igual vê lá na igreja. Hoje, mestre, o cara acha que é um puxa-saco, sabe? Pô, o cara tá puxando saco do cara porque é o pastor. Não, cara. Aí o cara não conhece a história de quando eu comecei. Realmente foi o mestre. Foi o meu mestre. Foi o professor. E é até hoje, cara. O cara me ensina coisa assim, tocando ali, ó. Se fizer isso, acho que é mais legal. Cara, como você sabe? O meu tempo de casa eu já sei que é assim. Já sei, né? O cara já sabe, ele já saca, ó, tá acontecendo isso. Então, cara, e é uma coisa importante que a galera de hoje, eu acho que não tem muito isso, né? O ensaio é importante? É importante. O ensaio Quanto é tem que importante. ensaiar? O máximo que você consegue. O máximo que der. Quanto tem que estudar também? O máximo. Hoje você não estuda mais? Já sabe de tudo? Estudo, tem que estudar todo dia. Todo dia. O nosso amigo Zé que fala algo. Mandar um abraço pro Zé também, Zé Zé Renato, Renato, né? Um Meu guitarrista mestre também. de meu mão mestre. cheia. E ele falava muito sobre isso tudo, né? Quanto ele fazia uma métrica lá, falava assim, quando o guitarrista pode parar de estudar e tocar? Nunca, cara. Ele tem que estudar a vida toda. Ele falou, você quer ser, como ele falava, você quer ser um bom guitarrista, só não parar de estudar. Esse é o Sempre. segredo. Mas se não parar de estudar, você vai ser bom, cara. Você acha que aí ele fala isso. Você acha que o cara que conhece, né, a nível, vamos lá em cima, a nível de Steve Vai, você acha que quantas horas que ele estuda pra fazer tudo aquelas doideiras lá? Mano, no mínimo ele estuda 10 horas por dia, irmão, pra fazer aquilo. É um trabalho, né? É um trabalho. Mas assim, você gosta muito de falar do Steve Vai. Você gosta do Steve Vai, né? Ah, muito, cara, mas... É um das suas referências aí? É um dos caras assim... Ah, ele é um cara... Tem mais alguns que Vixe, você tem muitos, gosta? cara. Você gosta Tem de muitos. Tem muitos, cara. Eu comecei a ouvir música instrumental, cara, praticamente, no Brasil. Eu acho que tem 3 discos, assim, que pra mim foram importantíssimos. Foi um disco, não sei se vai lembrar, Nevoeiro, do Faísca. Cara, é um dos discos mais bonitos que eu já vi até hoje, cara. Tô te falando pra você. E o cara lançou, acho que era o primeiro, era disco ainda. Disco. LP. Nós estamos falando de disco, LP. E teve um disco do até assisti ele ao vivo e não sabia que aquilo era um disco. E tinha um disco e depois virou CD, até tem CD. É o Maurício Cailê. É um baita do guitarrista. E por causa do Maurício Cailê que eu comecei a me apaixonar por música instrumental, cara, na verdade. Porque ele se aproximava daquilo que eu gostava de ouvir. E depois descobri naquele show que ele fez numa escola, não sei se era fez numa loja, não sei se era na Gangue na época, extinta Gangue,
Mas, cara, e aí me meteu um violino, uma pessoa tocando violino e ele com guitarra e um... Falei, cara, nunca vi Esse aquilo. negócio diferente. E tudo instrumental, Tudo né? instrumental. Cara, eu saí dali e falei, bicho, eu preciso aprender isso aqui, cara. Que bagulho louco. E o cara, aquele monte de frase na guitarra, eu não entendia aquilo, mas achava o máximo. Eu falei, nossa, cara. E aí depois passou um bom tempo, né? Eu comecei a tentar entender de onde ele tirou aquele negócio, cara. E aí me veio quem? Steve Morse, cara. Aí, cara, aí eu descobri o que era o cara mesmo. E aí eu comecei a gostar muito de Steve Morse, e como gosto até hoje, cara. Mas assim, acho que os músicos, assim, em modo geral, é difícil falar de uma referência, mas tem pessoas que ficam enraizadas na nossa carreira. E, por exemplo, essa música, Power Drags, que até vou tocar. Sim. Se você permitir, vou Com tocar certeza, ela hoje. nós vamos tocar ela. Essa música é uma homenagem ao Steve Morse, cara, que é um guitarrista. Mas depois, agora não. É um Segura guitarrista aí. fabuloso, um cara que... Sensacional, em né? termos de composição, né, e execução daquilo, é perfeito, cara. O cara é maravilhoso. E aí a gente vai tendo, né, influência. Existe influência que passa na vida da gente, mas tá Por um lá ainda. momento, né? Tá lá ainda, mas tá lá. Por exemplo, tem uma outra música, tem músicas à frente aí que vou gravar. Tem uma música que eu posso dar um spoiler do nome, pelo menos. Com certeza, pode. Essa música é uma homenagem a um guitarrista. Essa aí você ainda vai... Porque Essa você não hoje... tem. Só vamos falar rapidinho que você hoje tá com 2 músicas no Spotify já, né? Já São estou 2 com duas músicas, músicas. que é a Teacher e Power Drags. Essas 2 ele vai fazer aqui no decorrer. Ok. Mas aí essa daí ainda não tá. É uma nova que vai logo é mais. nova, essa não Logo tá. mais ou logo menos tá por aí. Então porque assim, na real, assim, eu tenho algumas canções para fazer. Sim. Mas a gente analisa o mercado, né? Hoje em dia a gente tem que estudar o que é momento, melhor para né? lançar. Mas e aí? Essa música que você vai falar qual? Vai lançar uma próxima? E- Spoiler aí, pessoal. então. Como é que vai chamar? Você já? Então, essa música é uma balada, eu fiz uma balada, Sim, né? E eu fiz essa balada para minha esposa, cara. sim. Ela vai se chamar Cartas à Lu. Então, assim, é difícil tocar aqui porque é uma música meio mais lenta, precisaria de um andamento, de um playback. Mas tem uma música que eu fiz uma homenagem a um guitarrista falecido, infelizmente faleceu há pouco tempo. E esse cara também foi muito importante, assim, no aprendizado nosso, brasileiro como guitarrista, Sim. que é o Sérgio Knust, cara. E por que eu cheguei nessa... Porque esse cara, ele produziu e gravou com muita gente, cara. Gravou com Kleber Lucas, né? Posso mostrar um solo aqui? Deixa eu ver se eu acho um solo dele aqui, só pra te mostrar aqui. Daqui. É solo. É instrumental esse daí, né? Cara, esse solo ele fez na música... Esse solo. Esse solo é da música Vou Deixar na Cruz, do Kleber Lucas. Foi um dos Essa- solos que ele fez, esse Foi. cara. E aí, né, você tem... Eu acho que, ao meu ver, lógico, né? Sim. O guitarrista tem essa pegada do solo e instrumental, e tem esses destaques que você falou. Sim. Mas o guitarrista, um dos que mais se destacaram, eu sei que você gosta também, né? Foi com o Guns N' Roses, o Slash, né? O Slash. Que era um guitarrista que não era só um guitarrista, né? muito- Era um artista, é um É. multi, né? Eu acho até hoje que ele é um dos caras, como se diz, o mais rockstar do mundo, é o cara, mano. Ele tanto é um belo de um guitarrista, como ele sabe se pôr como artista. Ele é um artista. Ele Além é um de ser artista. um Sabe baita representar. músico, né? Ele consegue casar essas duas Sim. propriedades aí importantes. E aí ele vinculou o esquema da cartola lá. Cara, e ninguém... Quem tem graça com cartola sem ser o Slash? Ninguém mais, cara. E aí também é o que você falou, né? Imagine você tocar uma música do Guns sem o solo. Não tem Não graça. existe, não tem Não graça. tem como, não tem Não tem como. Então, assim, faz parte, né? Faz Quer parte. dizer, lógico, a música vai ter o solo, mas tem música que não tem jeito. Tem música que dá pra fazer. Vamos fazer uma versão acústica. Mas a maioria das músicas do Guns
Não tem como. Não né? tem como, porque É, o cara não já, tem. cadê o solo? É. Pô, não tem, não dá, É, né? o cara tá esperando aquele solo. É como se tocar uma música muito bela do Guns N' Roses, que é November Rain, que é um November clássico Rain, que Não tem que como, faz né? aquela coisa do casamento e o cara não tem aquele solo melodioso. Fala, cara, Que música é essa? é um cocô, né, velho? Sem solo não rola. É a música que verdade. não dá. A música, é por isso que eu falo. Existem solos que acompanham a música e eterniza, cara, né? E a gente tem um cara no Brasil que a gente não pode deixar de falar, que é o Kiko, né, cara? Ele eterniza solos assim, cara. Tem dois Kikos que são muito importantes, né? Não sei qual que você tá falando. Kiko do Roupa Nova. Kiko do Roupa Nova, né? Um abraço pra ele, que também acompanha você lá nas redes, né? Acompanha na rede. É abraço. nosso herói, né, cara? Nosso herói da música brasileira. E ele tem Roupa solos Nova, também que, incríveis, se cara. tirar o solo da música, É. não tem música. Por exemplo, a galera não sabe, tem um solo, tem um riff de guitarra do Kleber Lucas, inclusive foi ele que gravou e ninguém, poucas as Poucos pessoas sabem. sabem. Posso fazer um pedaço? Por favor. É uma música chama Pra Valer a Pena. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, é assim, ó. Que legal. Foi ele que criou esse riff. Esse riff é dele, cara. Então assim, o cara Poxa, ele Eu mesmo não sabia dessa. e o essa cara, informação. por exemplo, aquele um dos melhores CDs, na minha opinião, da Aline Barros é justamente que ele gravou. Eles também Que é o gravaram, Sem né? Limites, que tem aquela música lá, Rei dos Reis aqui, que Sim. cara, aquele solo a gente tocava quando eu não imaginava que era dele. Um dia eu conversando com ele, eu falei, cara, esse solo dessa música é bonito. Cara, eu fiz, eu nem lembro na época como é Olha. que era. Mas, cara, o cara eterniza solos, assim. O cara, ele é o cara que sabe fazer solo pra dar certo. Né? Aí você pega. É meu, aquele tem solo que vários. você falou no início, né? Que casa com a música. né? Casa. Se você pegar, por exemplo, como eu já conversei isso com ele algumas vezes, existe música que não dá pra você deixar de tocar num show, né? Ele falou, não, jamais. Tem música que. E eu falei, o maior exemplo eu acredito que é A Viagem. Meu, não tem como aquele solo. Aliás, é verdade. Né? A escuridão do teu olhar me iluminava. Sim. Cara, não tem. Ele falou, meu, não tem como. Qualquer Todo show, show tem tem que que tocar. E ele falou, o mais engraçado que a galera, quando a gente fala isso, não é Brasil, é no mundo, velho. O cara vai tocar em Portugal, se ele não tocar o Os caras solo, vão pedir. não tocar a música, a Não galera teve pede. show. É verdade. É impressionante. E eu já falei isso pra ele, cara, como que você faz umas coisas que fica tão eterno? Cara, simplesmente eu ligo a guitarra e gravo, cara. E muitos desses solos foi... Ele falou que tava brincando, cara, improvisando algumas coisas e soltaram lá o play pra ele gravar A Viagem. Foi aquilo lá. Aí o Kleberson, que é o cara mais criterioso da banda, cara, é isso mesmo. Falando, Nem mais nem menos, é isso. mas como é isso? É isso aí que vai ficar. Depois você tira de novo. Ficou. A Viagem, cara. É um dos solos mais importantes, assim, do cara, assim. Legal. E aí, seguindo aí na sua história aí, né? Teve um momento que você foi estudar um pouco mais. Você foi estudar com o Zé Renato, né? Fui estudar Ah, com o Zé, na mas- Cromazone. Na Cromazone. Lá você conheceu muita gente. Conheceu o Lobo, né? Ronaldo Conheceu o Lobo, Zé. Conheceu o Belone, você já conhecia, mas ele Já. tava lá também, né? Fábio Dregs, né? Fábio Grande Dregs guitarrista. também. E também lá nasceu uma coisa importante, né? Que foi a ideia maluca daquele momento de fazer o evento Workshop Strings. Foi verdade. Nasceu aquela ideia de fazer um workshop na nossa região. Sim. E aí na nossa região tinha o que nessa linha? Nada, não tinha nada. né? E aí você veio com uma ideia de fazer esse workshop, que era um workshop instrumental, quer dizer, totalmente diferenciado, quer dizer, porque as pessoas eram muito... Hoje tá melhor um pouco. Tá. As pessoas eram mais acostumadas a ouvir o cantor acompanhado da Sim. banda. Aí, se você parar pra ouvir um guitarrista, um baixista, era naquele momento, pra todos os músicos aqui da Sim. região, era uma coisa quase não acontecia, né? Não, é maluco, né? Maluco. O cara é maluco. E aí você veio com essa ideia e aconteceu o primeiro, né? Foi. O primeiro workshop, né? Foi. Você lembra como é que Lembro. foi? Puxa. Você lembra aí? O primeiro participou todos esses caras, né? Participou o Zé Zé. Renato, Fábio Dregs, Ronaldo Lobo, se eu não me engano. Ronaldo Lobo fez o baixo, não foi? Acho que sim. Ronaldo Juntou. Lobo. Você tocando Aí também, eu, né?
daqui da região. O Weber, né? Acho que o Weber Cole, acho que tá, o Anderson Mello acho que estava nesse primeiro também. E foi uma galera boa, cara. E esse foi só o primeiro, né? Esse foi o primeiro. Cara, foi muito bom. Foi um diferencial já, né? E já foi difícil, né? Porque assim... Não era fácil, nunca era, foi. E vou lembrar aqui, a pessoa que eu sou grato até hoje, que faz muita diferença na minha carreira, que é o pastor Gustavo, cara. O cara, ele foi primeiro maravilhoso. Workshop foi lá, né? O cara peitou uma situação porque ninguém queria. A gente ia nas igrejas, pediu um verdade. espaço, cara. Se fazer isso em qualquer lugar era difícil porque era música instrumental. E imagine fazer dentro de uma igreja. E aí os caras, não, porque essa música não cola aqui, porque... Eu falei, cara, mas vamos fazer. Aí fica aquela promessa que não vai cumprir. Que uma hora a gente vê e, o cara some. Nunca mais. Mas ele abriu as portas então, e o primeiro foi engraçado. Foi engraçado porque eu comentei com ele. Falei, eu precisava fazer um workshop que eu tava tão desejoso de fazer. E praticamente a minha primeira composição ia ser tocada nesse workshop. E eu achei aquilo, ia linkar legal. Eu falei, cara, minha primeira composição saiu na Cromazone. Então não podia se chamar outro nome como Teacher. Então, pra quem não sabe, essa música é uma homenagem ao Zé Renato, cara. É uma música que eu fiz pra ele. E aí você lá na Cromazone que começou a compor algumas coisas, né? A Teacher saiu toda lá, cara. Toda. E aí, quer dizer, você tinha já escrito a Teacher, e aí veio o workshop e você tocou a Teacher lá. Toquei a Teacher. E eu me lembro que na época, assim, eu fiz umas frases e aí fui estudar com o Zé as pentatônicas, porque existem as pentatônicas e existem as pentatônicas que o jeito que o Zé toca, cara, que é totalmente diferente, mano. Pentazé, né? Pentazé, porque não, porque assim, é engraçado, tem guitarrista que ele tocando, você já percebe sonoramente, no som, é pentatônica. Cara, o Zé Renato, porque eu acho que ele toca aquelas coisas tudo torta, cara, difícil de entender, e que o cara tem que saber muito música pra saber aquilo, e ele interpretava aquilo de uma maneira, eu falei, Zé, mas é pentatônica. Eu falei, não é pentatônica. Ele falou, é. E o cara mostrava por aí mais bem. Então, assim, e eu comecei meio que fissurar naquele universo que ele apresentava lá nas aulas, e que eu tenho certeza que até hoje o Zé, cara, é um dos melhores professores do Brasil, cara. Né? Verdade, Zé. Porque o cara... Bom, só pra você ter ideia, já teve épocas que o Mozart, que foi professor dele, Mozart Mello, mandou ele lá tocar no lugar dele, substituir, assim, tipo assim, ó, Zé, vai lá com a tua banda lá que não vai dar pra mim estar lá, eu ia tocar, mas vai lá você. Então, cara, a responsa que o cara tem. Mas o Zé é um músico fantástico, cara, na minha opinião, ele é um dos maiores professores do Brasil de guitarra, não tenha dúvida. E lá nasceu, então, a Teacher nasceu lá, cara. E depois, no primeiro workshop, você apresentou ela pro público. Apresentei pro público. E vamos fazer agora... Dá pra fazer um pedacinho da Teacher aí? E depois nós vamos fazer ela inteira com playback aqui na sequência. Vamos lá. Mas agora eu quero ver aqui no frio, aqui, ver se consegue. Porque tem umas loucuras nessa música. Que ele gostava muito do cromatismo, e aí eu comecei a me apaixonar por Morse. E ele falou, cara, você tem que tentar colorir o seu som. E aí foi que eu... Seria. Então, na verdade, o que seria? Que é o Lá, caminhando Lá, Sol e Fá. Só que o baixo da nota eu mantenho Lá. É onde que dá o peso. Ó, tá continuando. Ó a frase. Frase do Zé. E essa então, o Zé te ajudou nessa primeira composição aí. Ele que abriu a mente do que eu tava fazendo. Você. Tava fazendo as frases, cara, e assim, até consegui fazer essas frases, assim, por conta e risco, só que não casava na música. Tava sem o colorido que ele fala, porque né? ele não tinha colorido, cara, ele tava meio jogado, uma nota pra um lado, e ele, não, isso aqui você dá sentido assim, tem que fazer assim, foi explicando como é que funciona isso. Conta as notas, vê se tá certo. E o Zé, eu lembro que ele comentou comigo que ele adorou essa música. Sim. E ele falava assim, essa música do Micas é muito difícil. Mas eu acho bom, porque daí ele vai ter que treinar mais, vai ter que estudar muito mais. E aí você desenvolveu muito, né? Cara, com o Zé, né? Cara, o Zé Renato é um cara que... E principalmente, cara,
a didática do cara para estudar, para trabalhar, para gravar, meu, não conheci um cara que faz isso, cara. Então vamos ouvir então agora a Teacher, né? Micas vai fazer aqui para nós aqui e a gente volta daqui a pouco com esse bate-papo aqui. Vamos lá, Micas? Vamos lá, Teacher. Poxa, muito bacana essa teacher aí, hein? Parabéns. E como é que foi a composição dela? Assim, você falou que foi toda lá na Chromazone e falou, e é uma homenagem, é isso?
essa música foi... não podia ser outra coisa, porque eu fiz a música toda lá, estudando Sim. os conceitos lá do Zé Renato. E é engraçado que ele trilhava um outro caminho pra mim. Engraçado que é diferente. Não, Mick, vamos estudar isso. Porque ele falou, Zé, eu gosto disso aqui, cara. Você vai me estudar outra coisa. O curso que você manda a gente pagar aqui é curso livre, cara. E ele não queria, porque ele falava, cara, eu acho que isso aí depois você vai pirar e não vai querer mais, cara. Porque não é isso, tal. Eu falei, não, cara, é isso. É isso. É isso que eu quero. Não, mas... Não, vamos fazer, Zé. Aí o que eu fiz? Pra desafiar ele, falou, Zé, semana que vem eu vou trazer a primeira frase da música. Mas como assim? Vou trazer a primeira frase da música. Nós vamos colocando aí. Tá bom? Você vai fazendo playback pra mim? Vou. E aí cheguei com essa frase aqui. E tá meio fora de órbita. Eu falei, pô, legal. Aí Só dá tal. uma alinhada. Aí nós ficamos uma aula inteira fazendo isso aqui, cara. Me lembro como se fosse hoje. Ele falou, fica aí. Cara, acabou a aula. Ele falou, Mick, deu aquela coçada. É isso que você quer mesmo, cara? Tá gostando da aula? É isso que você quer aprender? Porque eu não sei, cara, se vai ser legal pra você. Não, mano, é isso que eu quero, cara. Vamos terminar essa música. Depois que a gente terminar essa música, a gente senta e conversa. Terminar, mas você fez a primeira frase. Não, semana que vem eu vou trazer mais uma frase pra você, alguma coisa eu vou fazer da música. E aí fui, aí fiz a base e tal, bonitinho, fui escrevi na tablatura do meu jeito mesmo e fui mostrando pra ele. E ele, peraí, tá, pegou o baixo. Cara, acho que na quarta ou quinta aula, a música, o esqueleto da música do baixo já tava pronto, cara. Aí começamos a montar a bateria. Eu sei que essa música ficou uns 2 meses pra ficar no grau, Mas pronto. feito ali na escola, na durante escola. a aula, né? E aí eu falei, cara, agora tá faltando workshop pra mim tocar isso ao vivo. Você falou pra ele. Falei dele, ele falou, como assim? Eu falei, vou pôr um workshop e nós vamos tocar isso aí. Ele não acreditou, não. Aí ele falou, mas se você fizer isso aí, a gente tem que melhorar o... Eu falei, então você pode melhorar, cara, que eu vou arrumar um lugar. Ele ficou olhando, e justamente pela resistência de igreja, ele falou, não vai dar espaço pro cara. Verdade. Ele falou, Zé, melhora, eu vou lá atrás. Cara, passou umas 2 semanas de aula, Zé, já arrumei o lugar. Dá essa data que tenho 3 datas, a gente sempre trabalhou assim, tenho 3 datas, escolhe. Ele na cabeça, vai essa primeira aqui. Eu falei, Zé, vai acontecer, cara, você tá pronto pra primeira? Só que é o seguinte, você que vai segurar o B.O. lá, cara. Eu vou tocar uma música. Ele era o artista, ele é o e artista. Tem uma galera que vai tocar uma coisa ou outra, mas você é o cara. Você, o expoente mesmo, o nome forte do que vai dar evento é o Zé, brilhantismo do evento é o Zé Renato. Então, mas aí eu vejo com o Lobo, então você já pode ver, cara. E aí ele falou, então vamos deixar pra última data, porque dá pra estudar, ganhar né? mais tempo. Mas aí foi, ele já pegou, já foi ele, já falou com o Dregs também, o Dregs foi também. O Dregs, cara, vamos fazer festa. O Dregs é assim, vamos fazer uma festa. E ele fala isso pra mim, você tem que chegar num lugar, cara, pra tocar, se você tiver meio tenso, pensa que você tá numa festa e um monte de amigo, velho. Você quer se divertir, se divirta. Isso é a cara dele mesmo, porque depois teve mais alguns workshops, aconteceu vários aí. Vários. E o Dregs era mais ou menos assim mesmo. Se você, às vezes marcava e falou, poxa, não dá, essa agenda não dá. Mas às vezes acontecia algum imprevisto com ele e do nada ele aparecia lá. Falava, eu resolvi vir, cara, eu já trouxe os instrumentos. Não, pode ligar. Verdade. Eu falei, mas você vai tocar o quê? Não sei, eu ligo aí com o Zé e sai tocando. É verdade. Então isso é legal, cara. E aí esse foi o primeiro, essa galera participou. Depois a gente montou a segunda ideia, né? Já um pouco mais estruturado, né? Foi um evento no Teatro de Barueri, já estruturou um pouco mais. E aí a gente teve um artista convidado, né? Que foi uma loucura também a história também, né? Era para ser um negócio simples, o negócio tomou um corpo maior. E aí foi feito no Teatro de Barueri, que era um excelente teatro, né? Agora foi demolido, tá fazendo um novo, logo mais deve inaugurar. Mas naquele momento já era um excelente teatro. Não, era praticamente o melhor lugar para se fazer um show na nossa região. Não tinha lugar melhor, né? E aí, quem que veio nesse evento aí? Então, cara, nesse evento aí foi nada menos, nada mais que o Celso Pixinga, cara. Na minha opinião, o maior baixista brasileiro, cara. E aí esse evento, ele tomou proporção e lógico, desde o primeiro lá, acho que no primeiro já tinha uma ideia, não sei se tinha. Mas aí virou o nome de Workshop Strings, quer dizer, é um workshop de cordas. Sim. Então por isso entrava aí as cordas, né? A guitarra, o baixo, eventualmente até um violão. Sim. E aí o segundo no teatro, né?
Primeiro foi na IEB, que é do pastor Gustavo. Depois o segundo no Teatro de Barueri. Sim. E aí com o Pixinga. Celso Pixinga. Celso Pixinga participou, além de outros, né? Além de outros. Teve muita gente que participou. Muita O Zé tava lá de novo. Zé Renato lógico, sempre, né, sempre cara? em todos, né? Maurício Fernandes. Maurício Fernandes já participou desse Já também, participou. né? Ou e foi no outro que ele participou? Não, Tô na dúvida eu aqui. acho que o... Não, o Maurício foi no outro, né? Foi só na no realidade. terceiro, né? É, No segundo, o Maurício ainda... na não verdade, veio. o Maurício ele tem até uma história legal com ele aí, depois eu quero contar. Foi Ah, muito vai louco. contar. No terceiro. E aí no segundo, você tocou o Id Rodrigues tocou. O Id tocou. Gabriel Sabino era a estreia dele tocando. A estreia do menino Gabriel, que Menino tinha ali Gabriel, uns porque 15 ele- anos, sei lá. Ele 14, tocava na 15 anos. igreja e também ninguém olhava muito, assim, Sim. tipo... Aquela Hoje- coisa, né? Ah, tá tocando aí, né? Sim. E eu tá- falei, e aí eu cheguei um dia, lembro, falei com o pai dele, o Maurício, falei, cara, esse moleque vai voar, cara. E você chegou a dar umas aulas pra Dei ele umas também. aulas pra ele, e o moleque, cara, ele voou, realmente voou, Você tá cara. voando até hoje. E eu falei isso pro pai dele, assim, eu lembro que nas primeiras aulas, eu falei, cara, não insista com seu filho em fazer outra coisa a não ser música, velho. Ele nasceu pro negócio, tá no DNA do cara, você é músico, cara. Mas esse moleque, ele veio pra ser músico. Se você colocar ele pra fazer outra coisa, ele vai ser o cara mais frustrado do mundo. É verdade. Essas foram as minhas palavras que eu falei pra ele, me lembro disso até hoje. E hoje ele trabalha, de fato, ligado à música. Ligado totalmente, à música, né? músico, é um excelente músico, um guitarrista espetacular, cara. Verdade. É além de uma pessoa maravilhosa, o moleque é sensacional, uma pessoa sensacional. E aí teve essa ideia do workshop, o segundo então acontecendo, né? E aí já com aquela pompa, né? O teatro, um convidado. Sim. Um convidado que. Poxa, a gente não tinha nenhum tipo de contato. Você imaginou que um dia teria esse contato com o Celso Pixinga? Não, Eu jamais. sei que o Celso Pixinga, eu me lembro bem, você e muita gente, né? Gostava de ver aquelas As videoaulas videoaula de Slap, né? No VHS, né? Slap Mania, né? Eu acho que é o carro-chefe, assim, a videoaula dele mais vendida, não tem a dúvida, cara. Slap Mania, acho que todo baixista tem que ver aquela videoaula, cara. Que eu nunca fui baixista e eu assistia aquilo lá direto com meu irmão, cara. Eu amava assistir aquilo lá porque eu achava muito musical. Eu falei, meu, como que esse cara consegue fazer isso? E para você que acompanha o programa, logo mais o Pixinga vai estar aqui. Nós estamos fazendo Show. já os contatos Que legal. para ele vir aqui e contar um pouco da história. Ele tem uma baita de uma história também, aquilo ali surpreendente. Vai impressionar você aí. E nesse workshop ele contou um pouco dessa história, participou Sim. com a gente. Ele é um showman, né, rapaz? Ele é um showman. Teve gente que falou assim, eu não sei, ali, eu tava vendo você tocar e parecia que o baixo e você era uma coisa só É ali. uma coisa só. E ele é isso, né, cara? A gente teve o privilégio de ver ele várias vezes, assim. E cada show, ele tá melhor, cara. Não dá pra explicar. Ele Verdade. simplesmente é um showman, cara. É um showman. E aí vamos seguir aí, porque nosso tempo tá indo, mas vamos pro segundo, né? Pro terceiro, na verdade. Terceiro, aí você falou aí do LP, que foi pra você uma referência, né? Que era do Faísca. Do Faísca. E aí no terceiro é o Faísca que vem. É o Faísca. E aí eu lembro que na época a gente cogitou em vários nomes, né? E aí eu cheguei na conclusão, né? E aí eu até tinha comentado com você, e aí nesse terceiro foi o glamour da coisa guitarrística, né? Sim. Foi, cara... Foi o auge, né? Foi o auge, porque eu lembro que nesse evento a gente... E aí surgiu o Maurício nesse evento. Maurício, Fernandes. E também surgiu o Fabiano. Fabiano Rodrigues. Que pra mim é um dos maiores guitarristas brasileiros, cara. O cara já transcreveu música encrencadíssima, assim. O cara é um baita de um músico, uma pessoa maravilhosa. E é engraçado que nessa época aí, todo mundo achava que... Porque eu tava estudando algumas coisas meio técnicas aí. O cara... Puto, o Miquel adora o Edu, vai chamar o Edu. Só que a gente tinha aquele conceito, né? Não só de chamar um cara, ele tinha que fazer uma diferença na vida das pessoas. E a nossa galera, a galera que sempre vinha com a gente, era tudo da nossa época. Eu falei, cara, não faz sentido eu chamar o Edu, não porque ele não seja um bom guitarrista e não vai ser legal, vai. Sim. Só que a gente tem que chamar um cara que tem um legado fortíssimo, o cara que pode ensinar a gente só de pisar num palco. Faísca, né? Faísca que é um baita do guitarrista, tocou com muita gente boa, tocou com o Fábio Júnior,
fez muito sucesso Muito também sucesso, cara. e faz até hoje. Lá tem as lives dele, né? Não, ele Seu Faísca. o cara é uma lenda, né, cara? Um abraço pro Faísca e Faísca, pra Roberta, um abraço né? pra Roberta. Fazem um trabalho Que muito bacana. Hein? Maravilhoso. Faísca é... Pra quem não sabe, por exemplo, quem estiver assistindo aí, gente, se você já cantou Evidências, Evidências. esse solo de guitarra é do Faísca. Ele que fez essa obra-prima. Então, quando você cantar essa música, lembra que foi um baita de um guitarrista que fez solo dessa guitarra. Isso é um orgulho, né, cara? É outra coisa que também é memorável na música. Né? Essa Muito. música é um clássico. É um clássico. Por cara. conta do solo também. Lindo, claro. maravilhoso, né? E o cara, ele fez um solo que qualquer guitarrista que toca sertanejo é obrigado a aprender a tocar aquele solo, cara. Você vai tocar, verdade. você vai tocar essa música ao vivo, cadê o solo? E aí? Não tem? Cadê o solo? Não vai o cara vir? já espera o solo, Verdade. Então assim, são esses fatos que a gente vê, que é o cara que eterniza um solo mesmo, cara. O cara, tem Mesmo a ver assim, com a às música. vezes não sendo lembrado pela história, né? Porque infelizmente no Brasil ainda tem esse esquecimento, Tem. né? Ainda não tem aquele valor pro músico que participa junto com o cantor. Mas enfim, quem sabe da música sabe de quem é o solo. Mas né? o Faísca é sensacional, um guitarrista incrível, cara. E Incrível. nessa oportunidade, inclusive, ele estava lançando, né? Um No Smoke. No Smoking. Que Cara. era outro, que foi também sensacional também. Que foi que disco Um disco incrível, instrumental, cara. né? Incrível. Mas assim com uma pegada maluca, assim, né? E muito natural, né? O som muito muito ele assim, muito guitarrístico. O cara, ele tem uma particularidade que eu gosto, porque se você vê ele no CD ouvindo e depois você vai ver o show, cara, o cara reproduziu o CD, parece que o cara não erra aquilo, cara. É impressionante. E aí ele mesmo fala que ele deixou de fazer umas coisas, ele faz só os teminha e improvisa tudo. Fala, cara, mas cada dia está melhor tocando, isso é melhor você improvisar todo show mesmo, Toda a cara. vida. É O verdade. cara é muito bom, cara. Às vezes eu pego lá no YouTube pra assistir ele lá no Sesc, cara. Que som de guitarra Sensacional, maravilhoso, cara. O cara tem um som de guitarra maravilhoso, sabe tirar o som da guitarra. E além de ser um baita música. Então o Faísca, cara, foi pra mim, assim, foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida musical, assim, de ter um cara desse nível num evento nosso, assim, foi um orgulho danado, cara. Muito legal mesmo. Muito bom. E aí, assim, caminhando aí um pouco mais, as músicas foram surgindo, né? Mas você ainda não tinha lançado nada, né? Você tinha assim, tem essa música aqui, mas não tinha gravado, né? E aí veio aí, então, o primeiro, né? Que foi Teacher, que nós já ouvimos agora, né? Foi a primeira música aí que você gravou e colocou nas redes sociais de música aí. Sim. Você vai lá no Spotify, tá lá. Pode colocar lá Mica Ascoli, que você vai achar lá já duas agora, né? Então a primeira foi Teacher, que você lançou nesse single, primeiro single. Sim. E aí o segundo single que você agora tá trabalhando também com ele, né? Sim. Mais uma nova música. Qual que é o nome dessa música? Do novo single é Power Drags. Power Drag. Fala um pouco pra nós dessa música. Então essa música, ela, na verdade, ela nasceu por causa do Steve Morse, cara. Que assim, existe coisas, eu não sei se todo guitarrista é igual eu, assim, cara. Cada um acho que tem uma particularidade. Então eu faço música por pedaço. Eu não faço tudo que você vê eu tocar essas doideiras assim, eu toco um pedaço, acho aquilo bonito, escrevo. E fico treinando até aquilo criar um corpo. Eu falo, legal, daqui eu posso continuar para uma outra coisa. E aí vou pensando, estudando assuntos e que tem a ver com aquilo ali, com aquele clima. Eu falei, puxa, legal, vou fazer uma outra frase. Vai caminhando. E aí vou fazendo igual um quebra-cabeça. Quando eu vejo que não, a música está pronta. E aí fui fazendo assim. E tinha parado a correria do dia a dia, tinha parado de dar uma atenção. E aí quando eu comecei a ouvir umas coisas do Steve Morse todo dia, ouvindo o Steve Morse todo dia, tudo quanto é álbum do Steve Morse, eu falei, cara, vou ouvir que esse cara tem muita coisa para ensinar, né? E aí eu ouvindo aquilo, falei, nossa, cara, eu tinha que fazer uma música nesse naipe aí. E aí, vamos lá, né? E aí fui tentando, fiz uma frase, fiz uma outra, aí fui escrevendo. E eu lembro que eu escrevi 2 ou 3 frases que talvez entrem numa outra música futura, porque não tinha muito a ver com aquele clima. Eu falei, deixou pra mais a pra frase frente. eu achava até bonita, mas falei, cara, não vai ficar Combina. bom. Porque assim, quando a gente depois fica um pouco mais experiente e escuta os nossos mestres tocar, cara, existe coisa que você já vê que você colocou demais, mano, não casa nisso aqui, não tem a ver com isso aqui, não é essa a proposta. E aí eu guardo aquilo.
né? Eu guardo aquilo e deixo, falo, uma hora vai acontecer, mas não é pra essa música. Então eu tenho umas 2 ou 3 frases assim que eu tá guardadinha lá pra uma outra situação. Uma outra música, né? Uma outra situação que não é pra essa música. E tudo bem, depois a gente muda de tom, qualquer É coisa. justa, né? Porque o lado bom da música instrumental é que não existe tom, né? Tipo, Você faz, que tom que eu quero criar? Não, eu bati em lá, achei que ficou bom, vamos ficar só em lá. Porque Porque ninguém canta, né? Ninguém canta. Então tá tudo bem. E aí guardei essas frases. E aí eu fui fazendo outras e outras, até que saiu as frases. Falei, cara, eu acho que a música é isso aqui. Aí eu vou pôr um teminha bonito, que tem a ver com aquela coisa do perguntas e respostas do Steve Morse. É isso. Né? Tem uma base e junto já vem logo uma frasinha. A música, assim, ela é muito interessante, né? Porque o Bal também teve aqui, citou isso, eu também Sim. gosto muito dessas referências, né? Sim. E porque quando você tá tocando e é mais que um instrumento, é isso. É uma pergunta. E aí, como é que você tá? E alguém responde, eu tô bem, tô Isso. indo, tá bacana. E aí, quando acontece isso, é uma conversa legal Sim. de música. Sim. E isso aí é o que aconteceu desde a primeira música que eu fiz, que é a Teacher. A princípio eu achei que foi um negócio que eu fiz bem inconsequentemente, cara. Mas por o ofício, né? Parece que é um ofício ouvir Steve Morse, mas eu todo dia ouvi naquilo. Então acabou que tendo perguntas e respostas mesmo das frases As da Teacher. referências, né? E na outra eu segui o mesmo padrão, só que mais intuitivo. Falei, não, agora eu tenho que fazer mesmo. Aquilo ali saiu e eu achei que ficou bom, beleza, ficou pra Teacher. Era uma outra experiência. Ali não, na Power Drag eu já sei do que eu tô querendo ali, qual o som que eu quero mandar. Então algumas frases eu limei, tirei porque não tem a ver com esse clima. E aí acabei montando as frases e eu lembro quando cheguei lá no produtor, né? E no Hard Alexandre, um grande guitarrista também, um abraço pra ele. Quando eu cheguei nele e eu mostrei, ele falou, cara, não tem o que fazer, sua música tá pronta, cara, é colocar aqui no coisa e gravar. Eu falei, como assim? Foi a música, como não tem que mexer aqui. A minha produção aqui, ele falou isso, me lembro como se fosse hoje. A minha produção é colocar aqui o melhor jeito que o Mika Ascoli vai tocar. Exatamente. Mas a música tá pronta, cara. Eu não, Chegou com ela pronta já. eu falei, não sei como que você fez. Ele falou, fui fazendo por pedaço, expliquei. Cara, mas tem tudo a ver. Eu falei, então, eu estudei. Eu falei, isso aqui eu não achava legal. Algumas frases que eu até tenho, não vou nem te mostrar, porque não tem a ver com a música. Foi substituindo até chegar na E ele conclusão. falou, cara, não precisa mostrar mais nada, que a música é isso aqui. Você já é como se diz, você já mandou o papo reto nessa música. Não adianta você colocar mais coisa aí, deixa assim. Aí ele produziu essa Power segunda música, Isso. Power Power Drags. E aí isso também foi lançado, né? Foi. E foi bem bacana, né? Porque teve um lançamento legal, foi lançamento na feira, foi na feira. E também Foi teve muito um. legal. Também foi uma pegada, também teve um lançamento internacional, né? Teve na Itália. Na Itália, né? Itália. A origem, origem, né? A origem do sobrenome Cole é da Itália da também. Itália, Então você, é da Itália. essa Então, música tocou lá na Itália na também. Itália, cara. No E- programa do Sandro Locastro. Sandro Locastro. E foi muito legal. Black essa- Knight, acho que é o nome, alguma coisa assim, aquele né? Black Knight. E foi muito legal essa Foi. experiência Foi muito com louco. essa música, né? E você tá trabalhando com ela ainda Sim, hoje, né? ainda tô com Trabalhando ela. aí a divulgação. Sim. Mas já tem coisa nova vindo aí pra frente, né? Você falou. tem coisa Já nova. deu um Tem, spoiler lá no começo, né? tem da nossa bastante conversa. coisa. Na verdade, tem bastante coisa, cara. Tá, mas vamos ouvir a Power Drags agora então? Vamos Dá pra ouvir. fazer? Vamos fazer agora. Então vamos lá. Vamos Power lá e nós já Drags, voltamos. galera.
pouco aí sobre as suas inspirações internacionais e tal. Sim. E eu fiquei sabendo aí que teve guitarristas aqui nossos, aqui nacionais, que ouviram e te deram um feedback. Eu acho que você gosta também quando uma pessoa dá um Puxa feedback verdadeiro, né? Sim. Quem que comentou sobre a sua música aí? Cara, tem vários, né, vários, e é até bom falar isso porque É verdade, são né? pessoas que eu sempre costumo dizer para os alunos, né, para as pessoas que me perguntam. A maior influência sua, você pode ter uma influência igual eu tenho de Steve Morse, e é claro, na minha carreira, isso é claro. Quem conhece Steve Morse sabe, cara, o Micas gosta. Mas os maiores exemplos para nós são os guitarristas amigos que estão perto. O Id adorou a música, cara, falou, cara, você acertou na veia. Então acho que esse feedback é do cara que me conhece, sabe como eu penso musicalmente, né? Ele, Faz toda o a André diferença. Nascimento, que é o cara que deu a força para pôr a música na plataforma. Um abraço aí ao grande André, André gente Nascimento, boa. mestre. Cara, e ele falou, cara, a música é isso, cara. Palavras dele, isso aí é uma música que até uma faxineira que se ouvir vai gostar. Porque é uma música pra cima, cara. É legal. Isso o Vandré disse. O Vandré. O mestre Melo Júnior, cara, que é um cara muito importante, tem um disco, discos maravilhosos. Ele fez várias canções lindas, e ele falou assim que da primeira música pra segunda eu evoluí uns 90%, cara. Então isso, cara, Legal. que adorou a música, achou lindo. E o Kiko, né, cara, do Roupa Nova, que adorou a música, falou, cara, você tá no caminho certo, a música tá muito bem feita, o tema é bonito, a música é legal, é forte e é bacana de se ouvir e pôr pra repetir, cara. Pô, isso, cara, detalhe, ele falou, já salvei aqui na minha lista aqui de playlist pra ouvir todos os dias. Que legal, Cara, que honra, né? Que Que honra, bacana, cara. né? Um cara, né, um cara desse nível, e isso é muito bom. E agora também tive alguns feedbacks, por exemplo, do Glécio Nascimento, cara, que é o baixista que gravou o disco com o Edu. Atualmente ele acho que já vi ele acompanhar a Roberta Miranda. Cara, é um baixista fenomenal, ele acompanha meio mundo aí, o cara é um baixista É fera, né? top. Bom, pra acompanhar o Edu e fazer aquelas frases junto com o Edu, o cara tem que tocar Tem muito, que né, ser cara? bom. E o cara, eu pedi pra ele, mandei pra ele a música. Ah, se você puder dar uma escutada, porque esses caras vivem correndo. É correria. E ele a falou vida, mesmo, cara, adorei sua música, continua nessa vibe aí. Puta, muito legal sua música, gostei demais do seu som. Então, Legal. cara, isso aí a gente fica feliz, né, Isso é cara? gratificante, né? Ainda mais um cara que ele não tem pretensão, porque o cara que é baixista, né, geralmente ele vai puxar a sardinha pro baixo, é natural. Sim. Mas ele falou, cara, sua música é muito musical, achei muito bonita a sua música. Parabéns, o tema é legal demais, gostei da tua música. Então isso é bacana, né? A gente vê isso aí. Legal. E você que quer acompanhar o Micas também, o Micas também tá na rede social lá no Instagram, né? Sim. Como é que é seu Instagram, você lembra? É Micas Cole. Micas Cole. O Micas é com K, né? Micas com Lembrando K. você, M-A-K-A-S, Cole, C-O-L-L-I. Você Sim. vai lá na rede social, vai estar aparecendo aqui embaixo aqui. Procura lá, você vai acompanhar o dia a dia. Ele posta muita coisa lá, dá umas Legal. dicas às vezes, né? Sim, de, dou umas de dicas músicas de e álbuns que eu- trabalhos aí que estão que eu saindo. ouço, né, de amigos que estão fazendo, porque como que a gente fortalece a nossa arte? É um fortalecendo no outro. Cara, um brother lançou um disco, sei lá, lançou um EP, cara, que legal. Vamos Passa aqui ouvir? pra mim, vamos ouvir alguma. Gente, Sim. tô ouvindo isso aqui, quem quer ouvir? Dá uma olhada aí, cara, legal, pô, tô ouvindo. Então eu ponho algumas vezes lá, você já deve ter visto, capas de disco que Sim. eu gosto de ouvir. É. E aí não tem, eu não tenho muito, porque música eu acho que não tem essa barreira, cara, eu não crio isso em mim, eu tenho que ouvir só isso, não, cara, eu ouço tudo. Se aquilo for legal, for bacana, e eu passo pra galera, cara, eu tô ouvindo isso, pô, mas tá ouvindo isso, não tem a ver. Cara, mas é muito musical, muito legal, né? Sim, sim. E já tive um feedback de pessoas, cara, nem sabia desse disco, cara, que disco bacana, que legal. Às vezes tem essas revelações Isso lá, é legal, verdade. né? Por exemplo, eu fiz uma postagem há um bom tempo e eu lembro que um dos amigos, eu não me lembro quem era, e falou, cara, você tá brincando, você ouve isso aí, cara? Eu falei, não, ouço tudo, cara, tem que ouvir. O músico, ele tem que estar antenado no que tá rolando, no que tá acontecendo, no que ele pode compor que é diferente daquilo que tá rolando, Sim. né? Tem, Senão ele tem você não traz coisa nova, né? Exato, você fica naquilo É, preso, então, né? Aí, por exemplo, eu lembro que, eu não sei se, até o Id depois acho que comentou alguma coisa.
Eu postei um dia uma capa de um CD, cara, que na época era disco também, do Information Society, cara. Aí os caras piraram. O cara falou, pô, mas rock and roll e... cara, Information Society. Escuta lá, é legal, é bacana. Porque é diferente, tem uma coisa, ela é tendenciosa mais pra coisa do eletrônico. Mas só que é uma música muito legal, é uma música bem... muito naquela época, a gente viveu aquilo, então... Era uma energia bacana, eu achava legal e postei lá. E um ou outro cara comentou, cara, eu não conhecia esse álbum. Falei, cara, aí eu contei a história, esse álbum ainda era disco, aí virou CD. Aí a banda deu uma parada, parece que agora voltou. Entendeu? Então Você assim. deu até um... então eu falei pro cara, mas é uma banda legal. É pra mostrar pra vocês que na época tinha muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. E não era. Não tô falando coisa boa que é só do segmento rock, não, cara. Tinha muita coisa legal. Todos os segmentos, né? Se você pegar um disco, por exemplo, que às vezes a galera só vê pelo lado, né, que, o cara é metaleiro. Não. Pega um disco, por exemplo, Eros Ramazzotti, cara, é um disco maravilhoso. Tem um disco ao vivo do cara. Até hoje, de vez em quando, eu me pego escutando, porque eu acho um trabalho, eu não sei aquilo te dizer, mas eu acho um trabalho tão, como se diz, tão natural, parece que o cara gravou no gás ali mesmo e foi embora. Energia ali, né? Na energia. É verdade. Não tinha muito esse negócio de overdub, o cara tinha que ser bom mesmo, cara. Ele tinha contou muito lá a efeito, bateria né? e o cara começou a tocar música, cara, e era muito legal. E esse álbum, inclusive, é onde participa a Tina Turner, cara, que é uma coisa memorável pra música. Sim. Cara, quem conseguiu Voz. fazer um duo com aquela mulher, cara, sinal que o cara já tava num, né? É verdade. Além dele ser um baita cantor, um compositor, ele é um baita músico também. E a banda do cara é sensacional. Você assiste lá um vídeo lá de um show dessa época, cara, você vê os caras, todos tocam muito bem, cara. Então não é, o cara é só a favor do rock. Não, cara, é da boa música. Da boa música. Você também é daquela... Eu também sou dessa opinião, né? Eu acho que só existe dois tipos de música, né? A música boa e a música ruim. Infelizmente tem muitas músicas boas, mas tem algumas ruins também. Tem ruim, né? também. Que a gente não vai comentar muito, mas existe. Mas enfim, a música ela não tem... você não pode julgar, né? Direto. O rock é bom, mas também tem É o que eu ruim. costumo dizer. Mas enfim, né? não é o estilo, mas é a música, né? Música que não importa. pode ter fronteira, né, cara? Se ela é boa, ela é boa. Ponto final. Pronto, ponto final. Perfeito. É isso. Ô Micas, e aí nesse seu projeto agora, lançou aí esse single, o segundo, né? Vai vir mais pela frente. E tem uma galera que tá sempre com você, te apoiando aí, né? Eu vi que você tem aqui, hoje você veio com 2 guitarras aqui, você tem aí um parceiro, né? Nas guitarras aqui. Fala pra nós, pra quem tá em casa, quer conhecer um pouco da marca, eu tô vendo aqui, ARS Guitars. É isso aí. Então, é engraçado que eu já só ouvia falar do trabalho do Adão, né? Um grande abraço ao Adão aí. Obrigado pelo suporte. Inclusive, Adão Paraíso vai estar aqui também Sim. no nosso programa. Vai vir dar uma entrevista aqui, falar um pouco do trabalho. E ele que também, além de luthier, né? Também é um artista, um cantor, poeta. compositor e poeta. E vai estar aqui também contando isso um aí. pouro da história, cantando pra vocês aqui, pra nós. Não é isso? Mas muito fala um legal. pouquinho aí sobre essa parceria com a ARS. Então, até um toque pra galera, como eu falei até pro ID isso, né? Eu acho uma coisa muito importante pra se falar. Hoje você pode ser um baita artista, cara, mas se você não lançar nada nas plataformas, você não é respeitado como um artista, cara. Você pode ter 50 músicas, cara. E a Teacher que me abriu a porta pra mim estar com essas beldades aqui, essas lindas guitarras São maravilhosas. Maravilhosas, é muito bonitas as Muito duas guitarras. confortável. Muito confortável, as guitarras muito boas. E lembrando que ele fabrica, né? Fabrica. Você chega lá com o seu projeto, com a sua Sim. ideia, senta com o Adão, ele faz a sua guitarra do jeito que você quiser. Cara, é fantástico, cara. Às vezes que eu vou lá, eu brinco, né? A gente brinca lá entre nós, que lá é a Disneylândia do músico. Que você entra lá, você não quer ir embora, cara. Você vê uns instrumentos, você fala, cara, esse aqui é bonito, o outro é mais bonito, esse aqui é mais ainda. Então, a gente entra lá, é difícil ir embora, cara. Difícil mesmo. E ele trabalha com variedade de cordas, violão, Sim. guitarra, faz baixo também lá Faz também. baixo. Então, assim, viola, né? Violão. Aliás, ele né? fez violão aí pra muita gente grande aí, né?
Cara, ele fez recente um violão pro Jorge Versilo, a coisa mais linda o violão, cara. Eu vi o violão nascer lá, cara. Eu vi o negócio. E o mais legal de tudo não é só que é bonito, né? É muito É a qualidade, o timbre daquele instrumento é diferenciado. Maravilhoso. Né? Inclusive, só pra quem vê, quem acompanha Jorge Versilo, em vários dos vídeos aí, uma live que ele fez, ele, 90% ele usou o violão da RS, cara. O cara desse nível, ele só usou o violão porque é bom, cara. Sim, porque ele teria... Eduardo Costa certeza. também, tem acho que tem um violão e um violão de 12, algo assim, uma viola, não me lembro bem. Mas fez um violão pra ele também, ele adora o violão, cara. Porque o violão é bom mesmo. E ele manda isso, acho que no Instagram lá da RS, quem quiser conferir lá, a RS Guitar. Tem lá o depoimento do próprio Eduardo Costa, cara. É muito louco ele falando, Nadão, eu preciso do meu violão, entrega. E depois tem ele lá tocando moda de viola e, cara, você vê a cara do cara feliz, velho. É, porque Feliz. Estar com um bom instrumento Bom ajuda instrumento, o músico, né? Ajuda demais. E você vê o cara tocando alegre, feliz com aquele instrumento. Fala, cara, o cara tá se satisfazendo com o violão, é bom. Entendeu? Então, Você assim, acha que um bom instrumento facilita quanto pro músico, assim? Quer dizer, é lógico que tem um músico que alguém vai dizer, mas o cara é tão bom que toca em um instrumento simples. Sim, é bom mesmo. é bom. Mas o instrumento faz muita diferença, não faz? Faz total diferença. Principalmente quando você chega em lugares que tem uma galera que já tem esses instrumentos bons. Então você não fica pra trás com os caras. Por exemplo, eu chego em lugares que os caras tocam, por exemplo, com Fender, com Gibson, Ibanez absurdamente cara. E, Sim. cara, eu chego com as minhas guitarras lá e o cara fala, Fica cara, devendo nada, né? o que tem essa guitarra aí? Falei, isso aqui é coisa do senhor Adão, cara. É verdade. Então, assim, gravo, por exemplo, Power Direct foi gravado com essa guitarra toda. sim. Toda. Tanto a linha de base, que é do fundo das notas, que aqui ela tem uma situação no botão aqui, ó. Você muda o timbre, cara. Tem um segredo aí. É uma coisa muito versátil essa guitarra, eu gosto muito dela. E até me poupo de tocar um pouco com ela às vezes, porque essa guitarra é um xodó, cara. Foi minha primeira guitarra que eu peguei na mão lá da RS. E quando eu a cor vi, é muito bonita, né? Um dourado quando eu muito vi bonito. essa guitarra, me apaixonei de cara. Então, fiz o clipe, né, da Teacher, foi com ela. Foi com ela também, Então, né? da nossa parceria, do tempo que a gente, né, tá aí, o Adão tem me aguentado até hoje lá. Um abraço, viu, Adão? Essa guitarra é muito importante já na minha carreira. 95% das fotos que você vê lá no Instagram minha postada é com essa guitarra, cara. É um xodó mesmo. É o xodó, a guitarra aqui é... E eu já falei isso pra ele, cara. Você pode me dar 10 guitarras na mão, mas essa guitarra aqui é o xodó, cara. Não tem jeito. Eu não largo essa guitarra na mão, não tem jeito. Eu tô sempre tocando com ela, sempre. E às vezes eu poupo um pouco ela, porque às vezes, igual no caso hoje, eu toquei mais com essa aqui, porque a corda tá nova e é uma guitarra que eu tô testando mais. Que também é a RS também, né? cara. Essa aqui é uma réplica, né? Muito bonita da Frankenstein, que é a guitarra fez história no Ed Van Halen, né? O guitarrista do Van Halen. E, cara, é uma réplica maravilhosa. Perfeita, Os captadores MG. Captador Verdade. muito bom. Então, assim, é uns instrumentos de qualidade maravilhosos. Vale a pena, sei lá, conferir, conhecer. Vai lá no Instagram, dá uma olhada. Olha os instrumentos que já foram feitos. É um mais bonito que o outro. Você recomenda mesmo? Eu recomendo, cara, que você vai lá, dê uma olhada, segue lá o Instagram, vai lá, visita a loja, você pode ir lá marcar um dia com ele, é legal, que ele dá essa abertura, tudo marcado, eu queria conhecer aí como é que funciona a fábrica, como é que a luthieria funciona. Cara, ele explica, mostra, você vai conhecer lá. Se você der sorte, né, tiver alguma guitarra lá, você vai testar. E ultimamente você vai dar sorte se você for por agora, porque ele tem feito tanto, tem trabalhado tanto lá, cara, graças a Deus é muito trabalho. E que venha mais, porque ele é um cara batalhador demais e ajuda, né? Não só eu, como os grandes parceiros, o Cezinha, Michel Ribeiro. Então, assim, cara, é um cara que merece, é batalhador demais e os instrumentos do cara são maravilhosos. Todo mundo que vai lá, que tem a oportunidade de conhecer, o cara, ele fica impactado quando ele vê a qualidade dos instrumentos. Fica apaixonado. Muita gente gosta das Fica. guitarras, dos violões que Sim. ele faz. Sensacional.
É isso aí. Bom, e ele vai estar aqui logo menos aí para falar um pouco para nós melhor aí sobre esse trabalho dele. Sim. E sobre as composições e músicas dele aí que tá. Tem várias músicas aí que ele tem lançado. Que inclusive lançou uma agora aí, deixa eu só dar o Me Beija, uma música muito legal. Lá muito nas bacana. redes, tá nas já redes. Já tá lá no Spotify. Olha aí, pessoal, legal, confere lá. Muito legal. Aproveita lá e confere. Micas, tem mais pessoal que te apoia? Quem mais você quer citar aí? Vamos aproveitar esse momento aí pra a RS assim. Tem a F70, que é os que hoje eu não trouxe aqui, mas é o board, né, pra comportar os pedais. Estúdio Midwest sempre apoia meus trabalhos, né? Air Safety, cara, tem tanta gente que apoia. Tem a Multifarma ali, que é a farmácia do meu amigo Everton, também tem que mandar um abraço pra ele, sempre dá uma força. Cara, tem muita gente que apoia. E tem o público, né? O grande público que eu acho que é a injeção de ânimo quando a gente tá meio assim. E aí o cara te encontra na rua, esse cara te ajuda que ele nem sabe. Cara, faz uma outra música, ele vai lançar alguma outra coisa, tem alguma coisa nova, cara, te deixa você esperançoso, né? Estimula a fazer mais. Estimula, você fala, cara, legal, tem alguém que gosta, né, cara? Que tá querendo ver uma coisa nova. Isso é bacana demais, cara. E é lógico, né? Um apoio impressionante é da minha igreja, lá do meu pastor. Um abraço ao pastor Amos, à pastora Vasti, a toda a liderança, a todos os músicos lá da igreja que apoia também o trabalho. Você tá tocando lá também, né? Aos domingos sim. Geralmente está lá. Sempre tô lá nos domingos, às quarta-feiras, né? Tem as quarta-feiras também. Lá como é que chama a igreja? The Lion. Fica em Osasco Church. Ali, né? Fica em Osasco. Nelson Camargo. Hã? Rua Nelson Camargo. Eu achei que ele ia 393. Saber. Rua Nelson Camargo, 393, em Osasco, bem pertinho ali do shopping ali, né? Próximo ali, bem próximo. O Instagram vai estar aqui pra vocês dar uma conferida lá também. E aos domingos, se quiser ver o Micas tocar, é um dos lugares que o Micas vai estar com certeza. Todos os domingos às 10 da manhã. Às 10 da manhã. E também no culto online também, né? Culto online, 10 horas. Aí, e tem online na quarta também. Quarta-feira, 8 horas da noite, né? Às 8, às 20 horas. E online também. Legal. Bacana, Micas. Agradeço aí por você estar com a gente aqui nesse bate-papo. Conversa online comigo. Obrigado, Carlos Colli, olha aí. Show. Olha, show. Yes. Quero agradecer a você. Obrigado. Quero te desejar aí as bênçãos, né? Amém. Muita sorte pra você. Amém. Que Deus possa continuar te abençoando. Amém. E que seu talento aí que é maravilhoso, né? Quem te conhece sabe aí desse seu talento, que não é de hoje. Já tem... E o mais legal de tudo isso é que você não guarda esse talento só pra você. Você divide, né? Quer dividir, quer repassar. E você que ficar ligado sempre vai aprender. Sempre. Vai aprender com o Micas, vai aprender com seu amigo que tá do lado. Você que é de igreja também. Fica ligado, porque cada um tem alguma coisa pra ensinar. Sempre tem. Né? Ninguém é sozinho, ninguém vai aprender nada sozinho. Mas assim, um ajudando o outro, todos vão conseguir aí prosperar, né? Quer mandar um beijo, um abraço pra alguém pra gente finalizar? Sim. Não pode esquecer, né? Não posso. Aproveita. Bom, vou mandar um abraço aqui pra minha esposa, pra Luciene, dizer que eu te amo, viu, meu amor? Obrigado por tudo. Meu filho Matheus, um beijo, meu filho, pra minha filha Ana Luísa e pra toda a minha família, né? Meu pai, minha mãe, né? Parece coisa da Xuxa, né? Mas não é não. Meu pai e minha mãe, que são nossos heróis, nossos espelhos sempre, né? Um beijão pros meus pastores, que são maravilhosos. Um abraço pro meu irmãozão, Acioli. Gente boníssima demais. Você ainda vai conhecer. Que cara, gente boa. E evidentemente pros amigos da RS, né? Claro. Um abraço a todos. É isso aí. Obrigado por você, por ter acompanhado o nosso programa aqui. Quero realmente desejar para você aí felicidades, que possa dar tudo certo onde você estiver vendo. E onde você estiver vendo isso daqui, eu não sei qual rede você vai estar, se você vai estar no Facebook, no YouTube, no Instagram ou no Spotify, porque nós estamos também lá no Spotify também. Quero dizer para você, compartilhar, passar para seus amigos aí, quem sabe alguém que gosta da música, quer conhecer aí um trabalho novo do Micas, né? Passa lá o link para ele, compartilha aí com as pessoas que você acha importante na sua vida, tá bom? Quero desejar para você tudo de bom e até a próxima, no próximo programa aqui com o seu Conversa Online. Um abraço e até mais. Abraço.